Hoje a gente tem um conteúdo que ele é riquíssimo, tem muita revelação, é uma das figuras muito legais. Como a Uhum, Mila me pediu para a gente dar mais uma aula, uhum, eu resolvi trazer uma aula que eu considero especial, ou seja, com bastante revelação para vocês. uhum, Então, assim, ó, para quem já conhece um pouco, sabe que isso está ligado com toda a Bíblia. Porém, para quem talvez ainda não conhece, não fique ah, triste se você não conseguir guardar todas as informações. Eu vou tentar deixar a aula gravada e vocês podem depois voltar a assistir. E eu uhum. procurei colocar em cada imagem que eu fiz hoje para vocês, eu deixei os textos bíblicos para que depois, durante a semana, quando vocês forem reassistir a aula, vocês possam conferir essas expressões na Bíblia. Tá Então, bom. hoje, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou ler apenas um texto bíblico, que é um texto só para a gente começar o nosso estudo, e os demais eu vou citar todos de cabeça, mas eu vou deixar Uhum, referência para vocês em cada porção que a gente for estudar para vocês depois conferirem na sua Bíblia, tá bom? tá bom. Certo? Então tá bom. Gente, eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. Quem for chegando depois também, né? E Uhum, vamos começar o nosso estudo de hoje. amém. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu quero tratar com vocês um assunto que, para mim, desde que eu comecei o meu canal, o canal Graça e Conhecimento, ele sempre foi muito precioso, que é o assunto da menorá. Ai, amo. Quem já conhece a menorá de vocês que está aqui presente? Eu conheço. Eu conheço, mas assim, eu conheço superficialmente, pastor. Eu Show. conheço um pouco. Então, muito bom. Então, O, a menorá, ela é um símbolo muito forte dentro do judaísmo, tá? Tanto que, só para vocês terem uma ideia, quando a gente viajou para Israel, você desembarca ali no aeroporto de Tel Aviv e logo na frente do aeroporto você vê uma menorá. Postei isso essa semana lá no meu Instagram, né? Não vi, não. Quando você vai para o bairro judeu, você vê lá uma menorá também, que é uma menorá de ouro que o Instituto do Templo fez, que é pensando na possibilidade da reconstrução do templo. Mas isso é tão forte que vocês vão ver que até na moeda, por exemplo, eu tenho aqui uma moeda que ela é equivalente ao que seria aqui no Brasil 10 centavos, né? Eu não lembro se é 10 shekel ou tem um outro nome, se não me falha a memória, é Accord, acho uma coisa assim, enfim. Olha só, qual que é o símbolo que vocês vão ver ali? Uma, Menorá. uma menorá, entenderam? Só que em tudo, tá? Qualquer coisa que você pega em Israel, vocês vão encontrar o quê? Uma menorá, porque é um símbolo muito forte do judaísmo. Só que não é só do judaísmo, porque nesta série de 5 aulas, era para ser 4, nós estamos na quinta aula, nós estamos tratando sobre o quê, gente? Sobre sombras e realidade. Exatamente, sobre tipologia bíblica, sobre sombras e Tipologia, assim. realidades. E o que vocês veem na tipologia bíblica? Que tudo que Deus deixou no Velho Testamento geralmente é uma sombra cuja realidade está sendo revelada ou está expondo mistérios muito profundos, principalmente na Nova Aliança. E não é diferente com a menorá, porque a menorá ela é um símbolo muito forte do judaísmo, porque ela vem desde Moisés. Uhum. Na nova aliança, ela vai se tornar um símbolo mais forte ainda, porque você vai ter a revelação apontando para a igreja. Você chega no Apocalipse, você vê lá o quê? As 7 igrejas, entende? Então vocês vão ver que a menorá, ela não só é um símbolo do judaísmo, muito presente para os judeus, como ela também é um símbolo muito forte do cristianismo, porque ela vai representar a plenitude da igreja,
tá bom? Então, para a gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero começar lendo para vocês a ordenança de quando Deus mostra a Moisés o modelo do céu e pede para que ele construísse uma réplica aqui do tabernáculo. E dentro do tabernáculo tinha um dos utensílios sendo a menorá. Eu quero convidar vocês, então, para abrir em Êxodo 25. Lembra, a gente estudou sobre o último êxodo, quando o povo sai do êxodo e chega ao Êxodo 25, né? Êxodo Êxodo 25. 25. E vamos ler a partir do verso 31. Eu vou colocar minha Mas Bíblia. você sabe que eu estava pensando, acho que foi hoje de manhã, em Bezalel. Bezalel, aquele que fez os utensílios da Arca da Aliança. E eu estava pensando nesse pedaço. Sim, na verdade você vai ver que Deus vai ungir duas pessoas para construir os utensílios. Deus vai derramar do Espírito Santo e vai ungir duas pessoas para a construção dos utensílios, sim, Uhum. né? Inclusive Bezalel. Uhum. Então, o texto que eu quero ler para vocês é Então, peraí, eu não justamente achei ainda não. Êxodo 25, do verso 31 em diante. É a ordenança onde Deus vai dar todos os utensílios, vai mostrar um modelo para Moisés de todas as coisas, inclusive da menorá, né? Então, olha só o que é dito ali, ó. E farás também um candelabro de ouro, tá? Lembrando que na Bíblia, dependendo da tradução que você tiver, ali vai aparecer a palavra candelabro, a palavra menorá, a palavra castiçal, porque existem nomes diferentes para essa luminária. Mas a palavra menorá, ela é específica para essa luminária com 7 hastes, ou com 7 lâmpadas, tá? Inclusive, só para vocês saberem, no judaísmo existe uma outra, que é a Hanukkah, que tem 9, tá? Então, só para não confundir, nós vamos estudar sobre a menorá, que é de 7, que está na Bíblia. A Hanukkah, ela está ligada mais com outras festas, que ela tem 9, que já não aparece nas escrituras, não aparece na Bíblia, tá? Porém, só para vocês saberem, dependendo da versão ou a tradução que você pegar, vai ter diferentes nomes. Candelabro, menorá, castiçais e assim por diante, tá? Então, olha o que é dito aqui, ó. Farás também um candelabro de ouro, e de ouro batido se fará este candelabro, e o seu pedestal, e as suas hastes, e os seus cálices, e as suas maçanetas, e as suas flores, formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices, com o formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Gente, gravem essa expressão, olha só. Haveria 6 hastes, tá? O que é 6 hastes? Você tem uma cana central e 6 hastes, 3 para cada lado. Aí, ele diz aqui, ó, haverá também 3 de um lado e 3 do outro. E numa haste haverá 3 cálices com o formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. O que ele estava dizendo aí? Que haveria em cada uma das hastes 3 amêndoas. 3 amêndoas. E cada amêndoa também teria um botão, que ali está escrito como maçaneta, né? Um botão e uma flor. Então, cada ponto desses, que aqui é uma menorá ilustrativa, cada ponto desses é como se ele fosse formado por 3 partes, que seria a amêndoa, né? A amêndoa, o fruto, o botão e a flor. Então, cada ponto desses ele tinha 3 partezinhas, tá? Que depois eu vou ilustrar para vocês melhor numa imagem. Mas só para vocês entenderem a leitura. Então ele diz assim, ó. E 3 cálices com o formato de amêndoa em uma haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com o formato de amêndoa, com as suas maçanetas e as suas flores.
O que basicamente o texto diz? Que em cada uma das hastes laterais haveriam 3 botões, com amêndoa, a flor e o botão. Só que na haste do meio, ele está dizendo que haveriam 4, né? 4 amêndoas, que é o fruto, com a flor e o botão. Então, olha só o que é dito aqui, ó. Haverá na maçaneta sobre as 2 hastes que saem dele e ainda uma maçaneta sobre as 2 outras hastes que saem dele. E ainda mais uma maçaneta sobre as 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão o mesmo. Tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro. Também fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de frente dele, tá? Olha que interessante esse detalhe. Eu já vou mostrar numa imagem para vocês. Mas, basicamente, vocês lembram como é que era a iluminação nos tempos bíblicos, no tempo de Jesus e até mesmo antes, no tempo de Moisés? Basicamente, a iluminação era, eles faziam uma luminária, que ela era exatamente como este modelo que eu estou mostrando para vocês, aonde era colocado, abastecido com azeite, e essa luminária, ela tinha uma ponta para frente, aonde ia o pavio, tá? E esse pavio, ele era aceso, iluminando para frente. Então, basicamente, quando ele está dizendo assim, ó, você vai fazer 7 lâmpadas iluminando para frente, é como se em cima do castiçal houvesse, eu vou virar de lado aqui, houvesse 7 lâmpadas destas viradas para frente, tá? Então, eu já vou mostrar numa imagem ilustrativa para vocês entenderem melhor. Mas, por enquanto, eu só estou ilustrando ou tentando narrar a leitura que a gente está fazendo. Então, olha o que é dito aqui, ó. Também lhes fará, então, 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se farás o candelabro com todos os seus utensílios. Vê, pois, que tudo se faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Tá? Então, basicamente é isso que eu queria ler para vocês. Eu teria outras passagens e vocês vão ver que no decorrer desta aula eu vou citar muitas passagens para vocês. Mas nesse momento eu só quero mostrar alguns detalhes. Então, basicamente, o que a gente acabou de ler. Ah, eu vi que entrou a irmã Tatiane, né? Seja bem-vinda, tá, irmã? Então, o modelo do que a gente está Obrigada. vendo é isso. É um candelabro que ele deveria ser feito de ouro puro, batido. Diferente dos outros utensílios do templo, como, por exemplo, a arca da aliança, a mesa dos pães asmos e tantos outros utensílios, o altar de bronze, que eles eram geralmente feitos de madeira de acácia, revestidos de bronze ou de ouro. O único utensílio que era de ouro puro era a menorá, tá? Agora, quando Deus dá as informações, Deus leva Moisés até o Monte Sinai e mostra como é o céu, e diz para Moisés fazer como se fosse um modelo, uma réplica de tudo aquilo que ele havia visto. Tanto que no final foi dito: vê, pois, que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado. Né? Tanto que Deus vai capacitar e vai ungir 2 pessoas, justamente como a Lu falou, para poder fazer todos esses utensílios que foram revelados a Moisés. De todos os utensílios, o único que eu quero falar hoje é este, porque isso aqui tem muita revelação. Tá? Então eu vou trazer para vocês aqui algumas imagens das quais a gente vai estar tratando até o final da aula. Todas as imagens que eu for mostrar para vocês hoje, elas vão ter sempre uma referência bíblica para depois vocês poderem também estar conferindo na sua Bíblia, tá? Porque hoje eu vou procurar ler menos passagens, justamente porque eu quero trazer mais revelações. Primeira coisa que eu quero demonstrar para vocês, então, são as coisas que a gente leu. A gente leu ali que foi dito que deveria ser feita uma menorá, toda ela de ouro puro, tá?
E essa menorá, ela deveria ter uma haste central, a sua base, e na haste central ela teria 4 amêndoas, junto com as suas flores, os seus botões. E nas 6 hastes laterais, 3 para cada lado, ela teria 3 amêndoas, com a sua flor e o seu botão. E em cima das hastes, elas deveriam ter 7 lamparinas viradas de frente ou para frente, para iluminar o ambiente. Então, basicamente, esse é o utensílio do qual eu tenho um modelo aqui para tentar representar um pouquinho a descrição do que a gente leu em Êxodo 25. Agora, eu quero falar um pouco para vocês sobre a origem do que a gente acabou de ler ali, que está em Êxodo 25, que é quando Deus dá a ordenança para que fosse construído o tabernáculo de Moisés, para que Deus habitasse no meio do seu povo. Então, se para vocês entenderem um pouquinho, eu vou contar um pouquinho a parte histórica, para depois a gente entrar na parte profética, na parte da revelação, tá? Pensando que talvez nem todas as irmãs que estão presentes conhecem bem essa história ou a figura da menorá, tá? Então, eu vou contar um pouquinho, vou tentar resumir para vocês. A menorá, ela começa a aparecer para nós de uma forma tipológica quando Deus, ele chama Moisés lá na sarça. E você vai ver que o anjo do Senhor aparece para Moisés na sarça. E para quem já viajou para o Monte Sinai hoje, sabe que a sarça, ela está no meio do caminho do monte. Só para vocês terem uma ideia, a gente inclusive vai viajar daqui um mês, né? O mês que vem a gente vai estar indo para o Egito, Israel, a gente vai ir para o Monte Sinai e para o Monte Sião. Só para vocês terem uma ideia, o Monte Sinai, Deus aparece para Moisés bem no meio do monte, aonde hoje lá tem o Mosteiro de Santa Catarina, né? E tem uma sarça lá que eles dizem que é o modelo do que tinha lá no tempo de Moisés. Só que Deus aparece na sarça para ele, e você vê que Deus pede para Moisés tirar o povo do Egito e trazer de novo o povo para esse monte aonde Deus lhe apareceu na sarça. Então, Moisés vai para o Egito, traz o povo do Egito até o pé do monte. Todo o povo acampou no pé do monte, mas Moisés e 70 anciões subiram com ele até o meio do monte. E aqui eles comeram pão, beberam vinho e eles viram a glória de Deus. Mas só Moisés subiu ao topo do monte. Perceberam que o Monte Sinai aqui ele é uma réplica do tabernáculo, que ele era dividido em 3 partes. A parte onde o povo acampou ao pé do Monte Sinai aponta para o átrio exterior. A parte onde Moisés viu a sarça aponta para o lugar santo, aonde tinha a menorá. E aonde o Moisés e os 70 subiram e comeram pão e tomaram vinho diante do Senhor, aponta para o lugar santo. Você vê que aqui tinha pão e vinho, né? E o lugar onde só Moisés subiu no topo, onde ele viu a glória de Deus, onde Deus deu a lei, está apontado aqui para o Santíssimo, aonde você vê que tinha a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança ficavam as tábuas da lei também. Né? Você percebe como o próprio Monte Sinai ele é uma figura do tabernáculo e das suas 3 repartições? Mas por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque inicialmente vocês vão ver que essa árvore aqui, essa sarça acesa, ela é uma figura da menorá. Vocês perceberam que ela é o formato de uma árvore, como se fosse um caule central e os seus ramos, tá? E acesa, com chamas em cima. Perceberam? Tá? Olha só, quando vocês olham para a menorá não é como se fosse o formato de uma árvore com os seus ramos, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Vocês já vão entender, vão gravando todas as informações que eu for falando, que vocês vão entender o porquê disto. Então, basicamente, quando Deus dá um modelo para Moisés ali no Monte Sinai, Deus diz para Moisés: construa um tabernáculo conforme o modelo que eu te mostrar do céu.
e faz tudo conforme o modelo. Por quê? Porque Deus queria habitar no meio do povo. Então, basicamente, Moisés vai fazer esse modelo. Esse modelo, ele tinha o átrio exterior, que ele era cercado por linho fino, né? Aonde tinha o altar de bronze, a bacia de água feita com os espelhos das mulheres, de bronze também. Aí você tinha o primeiro véu para entrar no lugar santo, e dentro do lugar santo você tinha a mesa dos pães da proposição, a menorá, que iluminava o ambiente, o altar de incenso, e quando você passava este véu, você tinha a Arca da Aliança no lugar santíssimo. Então, basicamente, este era o conjunto do tabernáculo, primeiro modelo de templo onde Deus tabernaculou, Deus habitou no meio do povo, tá? E dentro deste tabernáculo de Moisés havia a menorá. Quando a gente foi para Israel, em 2022, se não me engano, a gente foi em 2022, 2024 e vamos ir agora o mês que vem de novo. Quando a gente foi para Israel, lá em Israel tem uma réplica do tabernáculo em Timna Park, tá? Que é ao sul de Israel, perto do deserto do Negev. E uma das coisas que eu acho interessante é que nessa réplica do tabernáculo, vocês vão ver aqui, ó, que eles têm ali como se fosse uma menorá em tamanho real de como foi nos dias de Moisés essa réplica. E vocês percebem um detalhe nessa réplica? Perceberam que ela é como se fosse uma árvore com a sua haste central, com os seus galhos, mas a base é como se fosse uma raiz? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque hoje em dia é muito natural a gente olhar para a menorá como esta que eu estou mostrando, aonde ela tem uma base arredondada ou uma base octagonal ou sextavada, né? Mas, quando você olha para a réplica do tabernáculo de Moisés, era literalmente uma sarça, uma árvore, com o seu caule principal, seus galhos, seus ramos, mas também com as suas raízes, tá? Quis mostrar isso para vocês porque eu só quero acrescentar informações. Agora, quando que isso vai mudar? Quando a gente vai para o livro de Reis, 1 Reis 7, 49, ou 2 Crônicas 4, 7, você vai ver que agora o tabernáculo de Moisés, ele havia envelhecido, né? Depois que eles entraram na Terra Prometida, o tabernáculo de Moisés, depois que Josué cruza o Rio Jordão, eles entram na Terra Prometida, eles vão até Siló, né, 14 anos depois de entrar da Terra Prometida, se não me falha a memória, e eles ficam em Siló 369 anos em Siló. E o tabernáculo de Moisés, ele começa a envelhecer. E o que acontece? Davi, naqueles dias, ele vai tentar no seu coração construir uma casa para Deus, visto que o tabernáculo que Deus havia dado para Moisés já estava velho, né? Então Davi vai construir vai querer construir uma casa para Deus. A gente conhece a história, Deus vai dizer que não para Davi, porque ele tinha as mãos sujas de sangue, mas Deus vai dizer assim, ó, que ele permitiria que o seu filho, o seu descendente, construísse uma casa para Deus. A gente sabe que isso inicialmente fala de Salomão, mas que é uma tipologia que aponta para Cristo, como eu falei na última aula. Então, Salomão, ele vai construir um templo para Deus que vai ser chamado de o Templo de Salomão. Não esse Templo de Salomão que a gente tem aqui em São Paulo, né? Não, o templo que havia lá no Monte Moriá, ou no Monte do Templo, na esplanada do templo que hoje existe, né? Só que qual é o detalhe desse templo? Esse templo, ele tinha tudo muito maior. O altar era gigantesco, não era mais uma bacia de água, mas aqui havia pelo menos entre 10 e 11 bacias de água. E lá dentro do lugar santo, eu não sei se vocês vão conseguir perceber os detalhes, não tinha apenas uma menorá, como era no tabernáculo de Moisés. Havia 10 menorás.
5 de cada lado, e também havia 10 mesas de pães, 5 de cada lado, no lugar santo. E olha só que interessante essa figura, gente, porque eu vou perguntar para vocês, se em uma menorá a gente tem 7 hastes, em 10 menorás a gente vai ter quantas? 70. Uau! 70 menorás, 70 lâmpadas. Perceberam como isso não parece estar conectado com o que a gente estudou no final do ano, quando a gente falou sobre as 70 semanas de Daniel, aonde você tinha 70 setes, né? 70 semanas, e lá ainda você tem uma última semana, ou seja, mais 7 pro tempo do fim no livro do Apocalipse. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco, mas eu estou citando esses números porque muitas vezes a gente lê as histórias na Bíblia e a gente não percebe como existem revelações por trás desses números proféticos e de tudo que você vê na Bíblia. Não é por nada que lá no tabernáculo de Moisés você tinha 7 lâmpadas, aponta para 7 igrejas, e não é por nada que no templo de Salomão você tem 10 menorás com 7 hastes, ou seja, 10 vezes 7 você tem 70, né? E no livro do Apocalipse você tem mais uma última semana, né? Então, tudo isso tem suas conexões, que no decorrer da aula, dando tempo, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Mas, por enquanto, eu só estou querendo trazer algumas interpretações para vocês. Só que um dos detalhes do porquê eu estou mostrando essa transição do tabernáculo de Moisés para o templo de Salomão é porque nessa mudança foram feitos utensílios novos. E diferente do tabernáculo de Moisés, onde a gente vê que era como se fosse uma árvore com a sua raiz, no templo de Salomão é muito possível que isso tenha mudado e tenha ganhado o formato que a gente vê hoje, né, um formato mais sextavado, octagonal, né, mais geométrico, tá? Uma base mais sólida, mais geométrica. Muito possivelmente foi nessa transição que mudou também alguns detalhes da menorá. E todos esses utensílios, olha só que interessante a história. Todos esses utensílios, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele leva para a Babilônia. Lembra que a gente estudou esses detalhes quando a gente falou do livro de Daniel? Uhum. Nabucodonosor, ele vai levar todos esses utensílios do templo para a Babilônia. A Bíblia não fala especificamente que ele levou a menorá, mas diz que ele levou todo o ouro, todos os utensílios para a Babilônia. Inclusive, é dito que Belsazar, ele vai morrer, lembra aquela mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim? Ele vai morrer justamente porque ele usou os utensílios sagrados do templo em uma festa pagã dele diante dos deuses e diante dos seus convidados. Quando a Babilônia cai e se levanta o Império Medo-Persa, se levanta Ciro. E vocês vão lembrar, para quem lê a Bíblia, que Ciro ele já havia sido profetizado pelo profeta Isaías muito antes de Ciro nascer, que Ciro viria, ele seria chamado de ungido do Senhor, ele libertaria o povo do cativeiro, e isso aconteceu nos dias de Daniel, quando se completaram 70 anos de cativeiro, né? Isso está lá em Daniel 9, a gente vai ver que está se completando 70 anos de cativeiro, em Daniel 9. O povo, ele vai voltar do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, e eles vão trazer os utensílios do templo de volta do cativeiro. Inclusive, a Bíblia não diz, olha, eles trouxeram a menorá, mas diz que Ciro devolveu todos os utensílios de ouro do templo para que eles voltassem para sua terra e reconstruísse o templo. Né? Então a gente entende que sim, que a menorá, que também tinha sido levada por Nabucodonosor, volta também. Né? E aí a gente vai ter no escopo da história do Velho Testamento, nos livros de Zacarias, de Ageu, livros como Neemias, Esdras, contando a volta do cativeiro e a reconstrução do templo que vai ficar conhecido como Templo de Zorobabel. Então, perceberam a história? Tem o tabernáculo de Moisés, depois vem nos dias
de Salomão, o templo de Salomão, depois é destruído no cativeiro da Babilônia e ele vai ser reconstruído na volta do cativeiro, que vai ser o tabernáculo, o templo de Zorobabel. Esse templo de Zorobabel, nos dias de Jesus, ele vai ser embelezado por Herodes. Ele vai ser todo reformado por Herodes, por isso ele vai passar a ser chamado de templo de Herodes nos dias de Jesus. E ele vai ter ali também os utensílios, possivelmente os mesmos que foram construídos por Salomão, foram para o cativeiro da Babilônia, voltaram, estiveram no templo de Zorobabel e agora nos dias de Jesus. Só que, olha que interessante, quando eles voltam do cativeiro, eu vou deixar alguns textos aqui, né? Por exemplo, isso você começa a ver a volta do cativeiro em Esdras, né? Esdras, Neemias e outros livros. Quando eles voltam do cativeiro, você vai ver que o templo ele vai ser reconstruído por Zorobabel, vai ser embelezado por Herodes, mas no ano 70, o que acontece com o templo no ano 70? Ele é destruído de novo? Ele é destruído no cerco de Tito, quando ele cerca Jerusalém por um período ali do ano 66 até o ano 70, cerca de 3 anos e meio, né? E aqui vocês vão ver, eu coloquei uma foto do Arco de Tito em Roma. Aqui no Arco de Tito, esse arco ele foi construído como um memorial lá em Roma, tá? Inclusive o mês que vem, quando a gente for viajar, a gente vai ter um dia em Roma, 3 no Egito e o resto em Israel. É possível que a gente vá no Arco de Tito. Aqui no Arco de Tito... Eu tive, pastor, lá no Arco de Tito. Eu visitei. Esteve, né? Aqui no Arco de Tito, você vai ver que também tem uma imagem que vocês veem eles levando os utensílios do templo para Roma, né? Quando eles destroem o templo no ano 70. E dentre esses utensílios, qual é a imagem que você vê ali no Arco de Tito? A menorá. E você percebeu que a menorá dos dias do templo de Herodes, muito provavelmente do templo de Zorobabel e do templo de Salomão, ela já não tem mais uma base como se fosse raiz, mas ela tem a base como se fosse uma figura geométrica. Perceberam? Vocês veem que quando o templo foi destruído no ano 70, todo o ouro foi levado de novo embora, né? Inclusive a menorá. Tá? Então, até aqui, eu quis contar um pouco da parte histórica para vocês. Agora, eu quero começar a falar um pouquinho para vocês sobre a tipologia que você vai encontrar na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ligadas a menorá. Até agora eu contei a parte histórica, agora eu vou começar a mostrar a parte profética e tipológica, tá bom? E vocês vão ver que tem muita revelação na aula de hoje. Só um detalhe, eu acho que eu não coloquei a referência correta aqui. Né? Aqui eu queria colocar Gênesis capítulo, do capítulo 2 em diante, né? Gênesis 2, só que eu esqueci de mudar a referência, então não é esta, tá? É Gênesis 2. E aí você tem Gênesis 3 também, que é a história onde aparece a árvore da vida, ali no princípio. Então, o que eu quero contar para vocês agora? Só para a gente começar, então, a nossa colocação. Você sabia que o tabernáculo ele não vai aparecer somente lá quando Deus dá o modelo para Moisés no Monte Sinai? O tabernáculo ele está presente em toda a Bíblia. Né? Quando você consegue enxergar, você vai ver que ele está em toda a Bíblia. Inclusive, o próprio Éden, ele fazia parte de um modelo do tabernáculo de Deus. Por quê? Isso se der, essa semana, acho que lá por quinta-feira, eu pretendo gravar uma aula falando do tabernáculo do Éden. Né? Lá por quinta-feira. Lá no Éden, se vocês prestarem atenção, também havia um tabernáculo. Existe o ato exterior, a parte externa para onde para onde Adão e Eva vão ser expulsos depois do pecado, que representa o ato exterior, a parte onde tem morte e tudo mais. Mas existia o próprio Éden em si como um lugar santo, aonde havia a árvore da vida, né?
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E dali saía um rio que se dividia em 4, né? Que é o Gion, o Pison, o Tigre e o Eufrates, e existia um monte no Éden. Né? Isso você vai ver, se eu não me engano, lá em Ezequiel ou em Isaías, né? Falando sobre o querubim que caiu, ele quis subir ao Monte Santo de Deus no Éden. Existia um monte no Éden, e esse monte representava o lugar santíssimo. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu não vou entrar profundamente hoje nesse tema, porque eu vou falar sobre isso quinta-feira em uma aula que eu vou ter lá no canal Graça e Conhecimento, Tabernáculo do Éden. Mas, inicialmente, o que eu quero mostrar para vocês é, você percebeu que a menorá é como se fosse um símbolo de uma destas duas árvores que estavam ali no Éden? Né? Era o que eu ia falar. Alguns É o que eu ia falar, pastor. Eu realmente vi uma semelhança entre a árvore da vida. Exatamente, Leia. Existem muitas pessoas, inclusive os próprios judeus, que eles conectam a menorá com o símbolo da árvore da vida que estava lá no Éden. Né? Existem outras pessoas que não, que vão dizer que a menorá é um símbolo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até porque vale lembrar que nem a árvore do conhecimento do bem e do mal e nem a árvore da vida eram ruins, né? Ruim foi a desobediência do homem de comer aquilo que Deus havia lhe proibido, tá? Por que isso? Porque quando você olha para o tabernáculo, você vai ver que lá tem dois utensílios que representam as mesas. A mesa de pães, que pode estar representando uma das duas árvores, alguns vão associar a árvore da vida, e a menorá, que pode estar representando a outra árvore, onde alguns vão associar a árvore da vida e outros a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não vou entrar em detalhes hoje aqui, porque eu tenho muitas outras revelações para compartilhar com vocês. Mas eu quis deixar esse detalhe para vocês, só para que quando você for ler a Bíblia, você tenha ali algo a mais para meditar, tá bom? Agora, daqui para frente, sim. Daqui para frente, gente, eu quero que vocês observem todas estas revelações que eu quero ter. Eu acho que eu fiquei sem som. O que eu estava dizendo é que daqui para frente eu quero que vocês observem todas as revelações que eu vou trazer para vocês. Duas delas, eu vou repetir o que eu já falei nas aulas anteriores. Então vai ser bem rápido. Mas as outras eu quero trazer com detalhes para vocês. Então olha só que interessante aqui, gente. Quando a gente olha para a menorá, uma das coisas que eu gosto de destacar na menorá é que a menorá ela está apontando para os 7 milênios, ou para os 7 dias da criação. E como a gente vai perceber isso lá em Salmos 90, 2 Pedro 3 ou Apocalipse 20, são textos que a gente já leu anteriormente que vão estar ligados com essa associação à ideia dos 7 dias da criação apontando para os 7 milênios. Então, aqui é uma das revelações que eu quero apresentar para vocês. Você já percebeu, gente, que o número 7 ele está presente em toda a Bíblia das mais diversas formas, até muito mais do que eu vou mostrar nessa aula para vocês, tá? Mas eu vou focar aqui só na menorá. E na menorá, vocês percebem que se vocês contarem a haste central e as suas 6 hastes laterais, quantas hastes a gente tem? 7. 7 hastes. Então, a gente já falou sobre isso, se eu não me engano, na primeira aula que a gente teve nesse módulo sobre tipologia bíblica. Então, isso que eu vou falar para vocês não é novidade, mas eu quero trazer alguns acréscimos. Então, quando a gente lê os 7 dias da criação, você vai perceber que a Bíblia diz assim, ó, que Deus trabalhou 6 dias, mas o sétimo ele descansou de toda a obra. Ele finalizou a obra, ele descansou, e houve 3 coisas ali. Deus descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Porque 6 dias trabalhou, 7º descansou. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, você percebe que Deus vai dizer para ele: 6 dias trabalharás, mas o 7º é descanso. Depois, Deus vai dar outra lei, né? Vai dizer:
6 anos vocês vão semear sobre a terra, mas depois vocês vão deixar a terra descansar um 7º. E Deus ainda vai dar outra lei, que é a do jubileu, dizendo, vocês vão contar esse ciclo de 7 anos 7 vezes, dá 49 anos, né? E no 50, o ano do jubileu, haverá libertação. Então, era ano de libertação. Perceberam como esse ciclo de 7 é uma tipologia que Deus deixou para nós desde o princípio? E isso vai encaixar exatamente nas 7 hastes da menorá que a gente está vendo. Só que quando a gente olha para esse número 7, os 7 dias, você vai ver que o próprio Moisés, que recebe a lei, que escreve Gênesis, porque lembrem que os primeiros 5 livros da Bíblia, desde Gênesis até Deuteronômio, foram escritos por Moisés. Então foi Moisés que escreveu o relato da criação. O mesmo Moisés que escreveu que Deus fez tudo em 7 dias, ele vai escrever os Salmos 90. Também foi escrito por Moisés. E o que Moisés vai dizer? Que para Deus, um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E Pedro, quando ele é questionado sobre o porquê o Senhor demorava para voltar, ele diz, não se esqueçam da criação, né? Que para Deus, um dia é como 1000 anos. Ele está mostrando que existia um tempo determinado para que o reino de Deus fosse estabelecido sobre a terra. Então, uma das figuras que a gente vai ver na menorá, ou seja, nessas 7 hastes, é que elas tipificam 7 milênios da criação. E olha que interessante, perceberam que nós temos 3 hastes, quando chega na 4ª haste, é como se fosse uma haste principal, e essa haste principal é como se ela estivesse mostrando uma mudança de lado, sempre. Você saiu de um lado, passou pelo meio, você mudou de lado. Se vocês lembrarem da primeira aula que a gente falou sobre o módulo de Daniel, eu mostrei para vocês que de Adão até Cristo se passaram 4 milênios, ou 4 dias proféticos. E 4 milênios, na virada do 4º, Jesus nasceu no finalzinho do 4º século, 4º milênio, né? E no início do 5º milênio. Ele nasceu no final do 4º, exerceu o ministério no início do 5º. Nessa virada, vocês têm Jesus vindo. Olha que interessante isso, né? Só que profeticamente, quando você lê tanto o Velho como o Novo Testamento, a Bíblia vai mostrar para nós que entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo haveria um período de 2 dias, ou de 2000 anos. Tá? E para isso a gente pode até fazer uma aula depois, ou uma série, só falando sobre a geração que verá a vinda de Cristo, e eu vou mostrar para vocês como entre a primeira vinda de Cristo e a segunda existem muitas tipologias bíblicas mostrando 2000 anos, ou seja, a gente está batendo esse período. O que vem depois? A segunda vinda de Cristo, exatamente quando finalizar 6 dias. Por quê? Porque o que Deus disse, 6 dias trabalha, o 7º é descanso. E trabalho na Bíblia é um símbolo que aponta para escravidão, né? E percebeu que o 7º é o descanso? O 7º é aquilo que é descrito em Apocalipse 20 como sendo o período que depois que Jesus voltar, os mortos ressuscitam, os vivos são arrebatados e a gente vai reinar com Cristo por 1000 anos. Esses 1000 anos descrito em Apocalipse 20 é exatamente o 7º, aquele que Deus abençoou, descansou e santificou. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que assim como na menorá você tem aqui no meio uma haste central que está mudando, mostrando uma mudança de lado, você vai ver exatamente, se você enumerar com os dias da criação, você vai ver que quando Cristo vem, está exatamente aqui, ó, quando há essa mudança, tá? Por isso vocês veem a vinda de Cristo, a primeira vinda e a segunda vinda também nessa menorá. Essa imagem, hoje eu não vou entrar em detalhes, tá? Por quê? Porque eu já mostrei isso para vocês na primeira aula, que foi onde a gente falou sobre tipologia bíblica e eu falei sobre os 7 dias da criação. Então, se você não assistiu, volta lá e assiste a primeira aula, tá? Para a gente ganhar tempo. Porém, agora eu vou trazer uma outra figura que está ligada à menorá. Ó, eu com a moedinha na mão, né? A menorá.
que é interessante, e eu tentei colocar aqui elas de maneira progressiva, porque por mais que pareçam coisas desconexas, o que eu estou trazendo para vocês, quando vocês somarem toda a aula no final, vocês vão ver que todas essas figuras, por mais distinta que sejam, elas estão todas conectadas. Então eu tentei colocar numa ordem onde a gente consiga montar uma figura geral no final de tudo, tá? Então olha que interessante. Pô, vocês lembram qual que era o objetivo da menorá dentro do tabernáculo, dentro do lugar santo? Ela tinha um objetivo principal. Qual era? Quem pode me dizer? Eu acho que eu sei. O objetivo era acender todos os dias, né? 2 vezes por dia, né? Era a representação dos 7 espíritos, é isso? Muito boa, Lu. A gente vai falar sobre essas duas colocações que você fez. Ela era acesa 2 vezes ao dia, né? Tarde e manhã, e a representação dos 7 espíritos. Mas o principal é justamente o que você falou no início. Ela era acesa para iluminar o ambiente. Inicialmente, quando Deus deu, ele botou ali como se fosse uma forma de iluminar o lugar santo. Por quê? O átrio exterior, a parte de fora, era descoberto, era iluminado durante o dia pelo sol e à noite pela lua, né? Ou invertendo, porque a ordem correta é tardes e manhãs, ou seja, era de noite pela lua, que é uma representação da velha aliança, da primeira aliança, e durante o dia pelo sol, que é uma representação da nova aliança. Mas o lugar santo, ele era iluminado por esse artefato, esse utensílio, que era a menorá, e que está ligado com o mundo espiritual, por isso a Lu falou, os 7 espíritos. Já o Santíssimo, ele não era iluminado por coisas feitas pelas mãos dos homens, mas ele era iluminado pela própria glória de Deus quando vinha sobre a arca, né? Então, por que eu vou mostrar isso para vocês? O principal de tudo, eu vou deixar 2 referências bíblicas aqui para vocês que depois vocês podem ler. Agora eu vou meio que citar de cabeça. Salmo 119, verso 105. Quem lembra dessa passagem? É muito conhecida, gente. Salmo 105? 119, o verso 105. Vai lá, A Lu, você lâmpada leu isso para meus aí? pés e luz para meus caminhos. Lâmpada para Exatamente. meus pés e luz para o meu caminho. É o Lembrei? quê? A tua palavra. A tua palavra é Salmo, isso. exato. Salmo 119, ele está falando que a palavra de Deus, todo o Salmo 119, que é o salmo mais longo da Bíblia, ele está falando sobre a palavra, ele está exaltando a palavra, né? E ele diz que a palavra de Deus, ela é como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, tá? Quando chega no Novo Testamento, você vai ver que Jesus, ele vai dizer que ele era a luz do mundo, mas ele vai dizer logo depois que ele ascendesse ao céu, ele vai dizer assim, ó, vocês são a luz do mundo. Percebeu que ele vai dizer que nós somos a luz do mundo? Né? E nós não somos as 7 igrejas que você vai ver depois no livro do Apocalipse, do qual nós vamos falar daqui a pouco também? Nós devemos estar acesos, porque nós somos a igreja do Senhor, a luz que ilumina esse mundo, né? Por isso que ele diz assim lá em Mateus, ninguém edifica uma cidade, uma cidade edificada sobre os montes, ninguém consegue esconder, ela é vista. Isso está ligado com a Nova Jerusalém, uma cidade edificada sobre os montes. Eu vou falar isso uma outra hora com vocês. Mas ele também diz: ninguém acende uma lamparina e coloca ela embaixo de uma cama, né? Mas coloca em cima de um velador para que ilumine todo o ambiente. Só que a lamparina, ela também era o símbolo do que é em cima da menorá. Entenderam? Uma lâmpada, né? Uma das 7 lâmpadas. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é justamente essa conexão. E vocês vão, gente, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, tá? É tanta coisa que às vezes eu me empolgo com tanta revelação. Olha só que interessante agora. Quem lembra, tá? Vocês vão ver essa imagem, vocês já vão trazer na mente, mas quem lembra
o que eu falei para vocês do que tinha em cada uma das hastes, ou na haste central? Pode falar, quem lembrar. Eu lembro. Pode falar, Lu. Tem as 9 amêndoas de cada lado e 4 no meio. Isso, exatamente, Lu. Quando você olha para Menorá, a Menorá, basicamente, ela tinha em cada haste 3 amêndoas. E se você tem 3 hastes, ou seja, 3 vezes 3, você tem 9. 9 de cada lado. Mas também tinha na haste central 4 amêndoas. Então, você tem mais 4. Só que cada amêndoa, ela era composta, cada amêndoa, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, cada amêndoa, ela tinha praticamente 3 partezinhas, que era o botão, a flor e o fruto. 3 partes, tá? O botão, a flor e o fruto. Que é o que a gente leu lá no início, e eu tentei mostrar isso lá na leitura para que você chegasse aqui e entendesse. Então, olha só aqui nessa imagem que eu vou colocar para vocês. 8. Cada haste tinha 3, né? Cada haste tinha 3. E na haste central você tinha 4. Só que cada parte dessas, ela era composta aqui, ó, de uma amêndoa, uma flor e um botão. Essas 3 partezinhas aqui, tá? Deixa eu até ver se eu consigo Tatiana, botar faz uma o flor. cálculo aí pra gente, por favor. Aqui, ó. Tatiana, Amêndoa, a faz flor o cálculo. e o botão. Olha só que interessante, só para vocês entenderem. Gente, lembra que eu falei para vocês que a haste central ela é como se ela meio que ela mostrasse uma virada de lado? Você passou pelas primeiras 3 hastes, você tem a central, agora você tem o outro lado. Olha só que interessante isso. Se a gente contar aqui, ó, você tem 3 hastes, em cada um deles você tem 9, ó. 1, 2, 39, 3, 27. 4, 5, 6, 7, 8, 27. 9, contando as 3 partes. Botão, flor e fruto. Você tem 9 em cada haste. Se você contar 3 hastes, você tem 27, 27. mais 12 no meio, né? 4 vezes 3, 12 no meio. 39. A soma desse lado é... Hã? Alguém falou. A soma é quanto? 39. 39. Até eu botei aqui do lado, 39. Aham. Agora, se a gente olhar a mesma coisa do outro lado, né? Visto que a gente contou as primeiras 4 hastes, 1, 2, 3 e a haste central, 4, sobrou quantas hastes do outro lado? 27. 27. 3 hastes, mas é isso aí, Lu. 27. Se você contar a amêndoa, a flor e o botão, você tem exatamente 27, né? Perceberam? Eu coloquei aqui 27 também. Agora, eu vou perguntar para vocês, só para recordar. Esses números, 39 e 27, o que representa? A Bíblia. 27 Novo Testamento, 39 Velho. Exatamente. Quando você pega a Bíblia e você abre ali, você vai perceber exatamente isso, que você tem 39 livros na primeira aliança, né? 39 livros, basicamente, é a primeira aliança, essa porção maior, que compõe a lei e os salmos, os profetas, né? A lei, salmos e profetas. E depois você tem 27 livros, que é composto pelos evangelhos, as epístolas, enfim, né? Que fala da nova aliança. Então você percebeu que você tem a velha aliança, a primeira aliança e a nova aliança, só que a soma de tudo isso é 66. Você vê exatamente a Bíblia. Mas o que eu quero demonstrar para vocês não é só isso. É a precisão com que tudo isso acontece também. Porque você percebeu, não é por nada que eu coloquei aqui, ó, uma linha divisória pontilhada exatamente aqui. Por quê? Qual é a chave de mudança na Bíblia aqui, ó? O que diferencia o Velho Testamento do Novo Testamento, né? Qual que é a chave de mudança? Perceberam que é a vinda de Cristo? Antes de Cristo foram escritos durante 4 milênios
né? Porque se você estudar a Bíblia, você vai ver que de Adão até Cristo, você tem os 4.000 anos que eu falei primeiro para vocês. 4.000 anos. Esses 39 livros da Bíblia, eles estão contando a história de 4.000 anos exatamente. E quando você vem agora, a partir de Cristo, sincera o Velho Testamento, né? E a partir de Cristo, agora vai ser escrito a nova aliança, onde tem evangelhos, atos, epístolas, cartas pastorais, enfim, né? O Apocalipse, enfim. E vocês percebem que agora a nova aliança também ela está apontando para esse período da igreja. Gente, assim, ó, eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo comentar com vocês, mas é como se Deus tivesse deixado tipificado em cada detalhe da menorá, não só os 7 milênios da humanidade que eu falei para vocês no tópico anterior, mas como ele também estava deixando aqui um símbolo da palavra de Deus. Não é por nada que é dito que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim como a menorá tinha o objetivo de iluminar, e você vai ver que a menorá é um símbolo da palavra de Deus, mas é um símbolo da igreja, que também é a luz do mundo. Você vai ver que essa menorá, ela tinha em si já implícito a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. E a palavra, ela já estava tipificada nos 39 livros do Velho Testamento, que conta a história desses 4.000 anos, e nos 27 livros do Novo Testamento, que serão escritos a partir de Cristo, agora, olhando para a reta final aqui. Né? Entenderam? Pode falar, Lu. Tudo tá ligado. Então, também é lâmpada para nossos pés, luz para os nossos caminhos. E a sua palavra, Senhor, pode ser também sombras e realidades para um dia futuro, né? Por exemplo, assim, eu entendi, né, que quando você vai passar pela tribulação, na verdade, é exatamente quando você vai ter a palavra e a lâmpada para seus pés, quer dizer, cada passo que você vai dar na tribulação, na verdade, vai ser a tua palavra, é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Vai ser um pouco assim, eu vejo um pouquinho assim, na verdade. Sim, sim, com certeza. Agora, por que eu quis mostrar isso para vocês sobre como isso está apontando para antes de Cristo e depois de Cristo, para a palavra de Deus, né? Por quê? Porque uma das coisas que eu gosto de destacar quando eu olho para a menorá é que, se vocês pegarem muitas vezes os judeus, eles não consideram a Bíblia como a palavra de Deus, não como nós consideramos o novo, a primeira e a nova aliança, né? Para eles, muitos deles consideram só a Torá, ou seja, os primeiros 5 livros, e outros consideram a Torá, a lei, os salmos e os profetas também, né? Ou seja, a lei e os profetas como palavra de Deus, mas não a nova aliança. Enquanto, quando a gente vem para a igreja, né, a igreja muitas vezes ela faz ao contrário, diferente do judeu que considera só a primeira parte, né, os primeiros 5 livros ou os primeiros 39, já a igreja muitas vezes só olha para o Novo Testamento, para os 27. E você percebeu que Deus está deixando uma pista que tudo faz parte da palavra de Deus? E por que eu estou falando isso? Porque muita gente se baseia só no Novo Testamento. E lembra do que Jesus diz lá em Mateus, acho que é Mateus 5, 17 e 18? Ele vai dizer assim que ele não veio para revogar a lei e os profetas, né? A Bíblia diz que Deus não veio para revogar a lei e os profetas. Jesus não veio para isso. Pelo contrário, ele veio para cumprir. E ali é dito uma coisa que eu estava lendo ontem na igreja, que eu achei muito interessante. É dito ali, ó, que nem um i ou um tio da lei e dos profetas passará até que passem o sol e a lua, né? O sol e a terra, o céu e a terra.
E essa expressão, eu não sei se vocês todas conhecem, eu sei que a Lu conhece, essa expressão, até que passe o céu e a terra, vai acontecer aqui na vinda de Cristo, na segunda vinda, quando os céus e a terra passarão, e no milênio serão feitos novos céus e nova terra. Perceberam que até a segunda vinda de Cristo, não é só os 27 livros que estão vigentes agora para a igreja, mas a lei e os profetas também têm os seus aspectos, não a parte cerimonial, o derramamento de sangue, mas a parte moral da lei, a parte espiritual da lei, ela também está presente na nova aliança até a segunda vinda de Cristo, visto que a Bíblia diz que não passará um tio ou um i da lei e dos profetas até que passem o céu e a terra. E isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Tá? Por isso que eu sempre digo, né, a igreja de hoje muitas vezes despreza o Velho Testamento, despreza a lei, os salmos e os profetas, e não estuda. Né? Só o fato de você não estudar e dizer, não, agora eu estou na nova aliança, só o fato de você não estudar e não entender as preciosidades, você já está perdendo muita revelação. Tá? Então, quis mostrar esse detalhe para vocês. Por isso que isso aponta para a palavra de Deus, os 39, os 27, a soma é 66, são os 66 livros que compõem a nossa Bíblia hoje, e eu queria mostrar para vocês que há uma mudança aqui, tanto que Hebreus 7:12 vai dizer que, havendo mudança de sacerdócio, haverá mudança de lei. Há uma mudança de lei, mas isso não significa que tudo o que estava no Velho Testamento foi abolido, e sim que tudo que foi escrito na lei e nos profetas serão cumpridos até a segunda vinda de Cristo. Tá bom? Pode falar, Lu. Irmão Tiago, você vai falar sobre as nove de cada lado, o que significa? Sim, já vamos Então chegar tá. lá também. Tá. Olha só para complementar essa ideia da palavra, olha que interessante, por que Cristo ele é justamente essa figura central, essa mudança de chave. Olha que interessante. Lá no Velho Testamento, Deus deu a primeira aliança, a do Monte Sinai, que a gente falou lá quando a gente falou sobre o Êxodo. Quando Cristo vem, ele sela a aliança agora do Monte Sião, né? Aonde você tem também uma lei. Mas olha só que interessante. No Monte da Transfiguração, eu postei até essa semana lá no Instagram isso, né? O Monte Tabor, onde o pessoal diz que, segundo a tradição, é o Monte da Transfiguração, e do Monte Tabor você vê também o Monte Hermon de longe, né? Que é outro local provável, segundo o meu entendimento, onde de fato foi o Monte da Transfiguração. E olha que interessante, no Monte da Transfiguração, foi visto Jesus transfigurado, e foi visto Moisés e Elias. O que é interessante, gente? Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. E Cristo, o mediador e profeta da nova aliança. Assim como Moisés ele foi o mediador de uma lei, e Elias representava os profetas, você vai ver que Cristo ele vai ser mediador de uma nova aliança com leis também, e Cristo é profeta também. Né? E você vê que agora Cristo vai cumprir algumas coisas que estão lá em Deuteronômios. Porque Moisés disse em Deuteronômios o seguinte, olha que interessante. Moisés diz assim, né? Que Deus enviaria ou levantaria outro profeta igual a ele. Por que outro igual? Não só no que tange a poder, manifestações, sinais, milagres e prodígios, porque Moisés fez muito, mas também no quesito de que selaria uma aliança, que seria mediador de uma aliança. E Cristo foi tudo isso. Tanto que eu disse para vocês nas aulas passadas que quando João Batista é questionado, né, tu és o profeta que haveria de vir, João Batista diz não, ele era profeta, mas não o profeta profetizado por Moisés aqui em Deuteronômio 18. E Atos dos Apóstolos vai dizer para nós que o profeta profetizado em Deuteronômios era Cristo. Está lá em Atos 3, né? Era Cristo. Gente, isso é tremendo demais. Por quê? Porque vocês veem uma transição de alianças. Aqui se ouve uma voz no monte que sai do meio de uma nuvem de glória, que dizia, este é o meu filho amado,
em quem eu me alegro, a este vocês devem ouvir. Talvez, eu não sei se vocês vão conectar tudo que eu estou falando, porque é muita informação, né? Mas aqui em Deuteronômio está escrita essa frase: quando Deus levantar outro profeta semelhante a mim, a este vocês devem ouvir. Quando acontece o Monte da Transfiguração, o próprio Deus dá testemunho de Jesus dizendo: este é o meu filho, em quem eu me alegro. A ele ouvi. Percebeu que ele era o profeta de quem Moisés havia anunciado que as pessoas deveriam ouvir? Então, vocês vão ver que no caminho de Emaús, um exemplo, Jesus aparece para dois homens, dois discípulos, e começa a discorrer, né, tudo que era dito na lei e nos profetas a respeito dele. Perceba que a lei e os profetas davam testemunho de Jesus. Tá? Então, quando você olha para a palavra de Deus, ela é formada pela primeira aliança, ou o Velho Testamento, como a gente chama, que é formada pela lei e os profetas, e pelo Novo Testamento, que é a nova aliança, aonde Cristo é o mediador. Você tem aqui a tipificação da palavra de Deus, que resplandecia diante dos olhos do povo. Tá? Então, eu deixei aqui algumas imagens para vocês, depois o cálculo, né? 39 mais 27, a soma é 66. Você tem a lei e os profetas e a lei de Cristo formando aquilo que hoje a gente conhece como a Bíblia Sagrada. Tá? Mas tudo isso estava tipificado aonde? Aqui, ó, na menorá. Quando você começa a contar o fruto, a flor e o botão, você vê que a soma das primeiras 4 hastes da 39, mais 27, a soma, ela representa literalmente a palavra de Deus, tá bom? Vamos seguir, porque tem bastante coisa. Aqui está outro aspecto que a gente abordou lá na primeira aula, então eu vou passar um pouco batido, mas vocês vão perceber que ele também está tipificado aqui na menorá, que é o ciclo das 7 festas, né? Alguém conhece o ciclo das 7 festas? Ouviu a primeira aula que a gente teve? Isso, mais ou Acho que menos. a Lu, né? Então, olha só que interessante. Isso é uma chave profética muito interessante. Olha que interessante. Quando a gente olha para as festas, basicamente a gente tinha ali 7 festas que Deus vai dar lá para Moisés também, está lá em Êxodo, mas também vai estar em Levíticos 23, que Deus vai dar para Moisés como estatuto perpétuo, que o povo deveria guardar desde o Êxodo e da entrada na Terra Prometida para frente, né? No Êxodo, você tem 3 festas que são celebradas na 10ª praga, na 10ª praga tem a Páscoa, pães ázimos, e 50 dias depois, quando eles chegam no Monte Sinai, Pentecostes, né? Onde Deus desce com labaredas de fogo sobre o Monte Sinai. Só que Deus havia complementado essas festas, dando outras festas que o povo deveria observar quando entrasse na Terra Prometida, que era primícias, os primeiros frutos das colheitas, trombetas, expiação e tabernáculo, né? Porque eles deveriam habitar em tendas por 7 dias, lembrando que eles tabernacularam no deserto por 40 anos. Então, você tinha ali, ó, praticamente 7 meses, tá? 7 meses. O primeiro mês, você tinha a festa no dia 14, o cordeiro era separado por 4 dias. Olha, Cristo, o cordeiro que foi separado por 4 milênios, né? O cordeiro era separado por 4 dias antes de ser sacrificado. E no dia 14 da Páscoa, no dia 14 do primeiro mês, ele era sacrificado. Então você tinha 3 festas acontecendo junto na primeira convocação, que era dia 14, Páscoa, do dia 15 ao 21 do primeiro mês era pães asmos, e no primeiro dia da semana, depois do Shabat, que era o dia seguinte ao Shabat, tinha primícias, onde o povo ia até o campo, abraçava um feixe e apresentava diante do Senhor. Esse fecho era os primeiros frutos. E 50 dias depois, você tinha Pentecostes. Bom, por que isso é importante, gente? Porque você vai ver que essas festas foram cumpridas na primeira vinda de Cristo, né? Você tem Cristo morrendo na Páscoa,
morto para tirar o fermento do pecado nesse período de 3 dias aqui. Você vê tanto que Cristo é chamado de Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Ele é o nosso pão sem fermento, e ele também é chamado por Paulo de a primícia dos que dormem, ou seja, porque ele foi o primeiro fruto a ressuscitar, por isso primícias, né? E lembra que as primícias eram colhidas no primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana foi quando Cristo ressuscitou. E Pentecostes fala de quando Cristo ascende ao céu e depois derrama sobre nós o Espírito Santo. Então você vai ver que as primeiras festas apontavam para a primeira vinda de Cristo, tá? Só que depois disso você tinha 4 meses de intervalo entre primeiro mês, aqui, ó, os primeiros meses você tinha 4 meses de intervalo até chegar no mês 7, né? Primeiro mês, contando 50 dias, dava lá pela virada do 4º mês, por aí, do 3º mês, e aí você tinha mais 4 meses até chegar no mês 7. No mês 7, depois de um longo intervalo sem festas, você tinha a terceira e última convocação, que era no primeiro dia do 7º mês, trombetas, 10 dias depois você tinha expiação, e por último, no dia 15, tabernáculos. Quem passasse pelo dia da expiação, tendo seus pecados perdoados, né, ele podia festejar tabernáculos, que era uma festa de alegria, era a festa das últimas colheitas. Enquanto aqui você tinha as primeiras colheitas na festa da primícia e Pentecostes, aqui em tabernáculos você tinha a festa das últimas colheitas. Olha se isso não é importante, gente, se isso não está ligado com revelações muito importantes que falam de sombras e realidades. Você percebe que as primeiras festas, elas apontavam para a vinda de Cristo? Ele foi a nossa Páscoa, o nosso pão sem fermento, ele foi a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar, ele derramou sobre nós o seu Espírito e depois ascendeu ao céu. Só que isso fala das primeiras festas. Só que quando chegava no 7º mês, e de novo você vê o número 7, 7º mês, você tem as últimas festas apontando para a segunda vinda de Cristo. Trombetas, fala de pregação da palavra. Esses 10 dias, para quem não sabe, você vai ler lá nas 7 igrejas. Quando você lê as 7 igrejas, que também está ligado a Menorá, você vai ver que é dito lá para a igreja, acho que é de Pérgamo, né? Cairão em tribulação de 10 dias, né? Está ligado com esse dia das festas, é para que as pessoas conectassem os 10 dias de tribulação, né? Não que sejam só 10 dias, mas é um link profético para você conectar com as festas, porque está mostrando que logo em seguida a tribulação vem a expiação, a vinda de Cristo. E a vinda de Cristo, assim como a Páscoa fala da morte, a expiação fala da saída do sumo sacerdote do lugar santíssimo para o átrio exterior, ou seja, fala da descida de Jesus, o dia da expiação, tá? Para nos conduzir para o milênio. O que é o milênio? Não é quando o povo tinha todos os pecados expiados, que então o povo era conduzido para festejar, festa de alegrias, habitar em tendas durante 7 dias para comemorar diante do Senhor? O tabernáculos fala de Deus tabernaculando no meio do povo. E olha que interessante, gente, uma coisa que a gente não percebe. Vocês perceberam que o livro do Apocalipse vai apresentar Jesus com 2 figuras, que é o cordeiro e o leão, né? João, ele ouve atrás dele uma voz como de leão, ele se vira e ele vê um cordeiro como se havendo sido morto, mas que ressuscitou, né? Percebeu que essas 2 figuras também são tipologias que falavam de Cristo? A gente está estudando aqui uma série sobre sombras e realidades, sobre tipologia bíblica. Na primeira vinda de Cristo, ele veio como cordeiro, para morrer, para tirar pecados. Mas na segunda vinda de Cristo, ele virá como leão, porque fala de realeza, de reinar, de estabelecer o reino milenar e o reino eterno, né? Tanto que o leão é o rei da selva, né? Fala de realeza, o leão da tribo de Judá, né? Da onde viria a linhagem real, né? Por isso que Hebreus vai dizer assim, ó, que ele veio uma vez para tirar o pecado de muitos,
Mas Hebreus vai dizer, ele virá uma segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o aguardam, tá? Então, são algumas tipologias. Mas o que eu quis mostrar para vocês, novamente, é que, assim como você tem 7 dias da criação, você tem todos os livros da Bíblia tipificado aqui nessa menorá, você tem também o ciclo das 7 festas, e você vê que sempre depois da quarta você tem uma mudança de chave, né, para as últimas 3, tipificando. Você vai ver que nas festas não é diferente, você tem 7 festas, e na virada da 7ª você também tem uma mudança de chave, apontando agora para a segunda vinda de Cristo. Eu tô dando uma corrida aqui, tá? Se alguém quiser erguer a mão, fazer pergunta ou tirar dúvida, pode erguer a mão, tá? Se não, eu tô fazendo uma corrida aqui porque eu quero apresentar várias questões. Agora, gente, olha que interessante. Eu vou só colocar um último detalhe sobre as festas que dificilmente eu falo, mas hoje eu vou falar porque é interessante. Quando você olha para as festas, agora eu quero contabilizar para vocês não a ideia de botão, né, o fruto, a flor e o botão, mas apenas os frutos, tá? Apenas o conjunto desses 3 que formavam uma unidade. Vocês perceberam como existem muitas tipologias por trás de tudo isso? Olha só que interessante essa. Quando a gente conta as amêndoas, gente, eu separei por cor, embora elas estejam todas juntas, mas eu separei por cor porque eu quero mostrar um detalhe para vocês. Quantas amêndoas a gente tem aqui? 7. 7. 7, né? E se a gente contar o restante das amêndoas que sobraram agora, tá? Quantas amêndoas a gente tem? Eu separei por cor só para 16? ficar mais fácil. 16? Vamos contar junto. Olha só que interessante. Eu só vou mudar aqui 15, na verdade. 3, 6, 9, 12, 15. Exatamente, tá? Olha que interessante essa figura, ó. Nós temos 7 amêndoas e, se a gente contar o que sobrou, nós temos mais 15. Perceberam que isso aqui, tipologicamente, ele está apontando para algo? Nós temos aqui, ó, se vocês olharem, existiam datas para as festas, mas ele está apontando para uma festa em específico. Olha aqui, ó, o 7º mês, no dia 15. Para o que isso está apontando? Para a festa dos tabernáculos, que estava mostrando Deus tabernaculando no meio do seu povo. É como se Deus estivesse mostrando as festas e que tudo isso é importante, mas ele estivesse dando uma ênfase nesta última festa. Assim como a primeira apontava para a morte de Jesus, para a ressurreição de Jesus, para o derramar do Espírito Santo, para a segunda vinda de Cristo, existe uma festa que ela é muito especial, a última. Por quê? Porque ela é aquela que representa o 7º dia da criação, aonde Deus abençoou, santificou e descansou, aonde Deus está tabernaculando no meio do seu povo, aponta para um milênio. Por isso que você vai ver lá em Levíticos, falando que o povo deveria guardar a festa dos tabernáculos. Está lá em Levíticos 23. Mas das 3 grandes convocações, que eram divididas em 7 festas, você vai ver que os profetas, eles vão falar só de uma, que no reino milenar, as nações que restarem, elas subirão de ano em ano para festejar apenas uma festa, que é a festa dos tabernáculos. Tanto que Apocalipse 21 vai falar da Nova Jerusalém, vai dizer que Deus vai estar tabernaculando no meio do seu povo, no milênio. Perceberam? Então, eu quis só mostrar esse detalhe. Se você contar as amêndoas, você vai ver que nelas tem também aqui a figura de uma data, né? 7 mais 15, você tem aqui, ó, apontando para o 7º mês e para o dia 15, que era a festa dos tabernáculos. Irmão Tiago, Pode falar, Lu. a Nova Jerusalém, ela desce no começo do milênio ou no fim do milênio? Essa é uma boa pergunta.
Eu tenho vídeo no meu canal também, e eu vou responder da maneira mais sincera possível, tá? É muito debatido esse assunto. É muito debatido. Existem pessoas que dizem que no milênio haverá o templo de Ezequiel construído de maneira literal e que haverá a restauração de sacrifícios, de derramamento de sangue e tudo mais no milênio. Tá? Então, essa é uma visão. Inclusive, quando eu fui para Israel, eu perguntei isso para muita gente, tanto para judeus, como para judeus messiânicos, para cristãos que moram lá e tudo mais, né? E eles apresentaram diferentes opiniões, né? Alguns disseram que eles creem que no milênio vai descer uma cidade de ouro pronta, isso é a visão judaica. Outros dizem que o templo de Ezequiel vai ser reconstruído, que não tem a ver com o instituto do templo ou com o terceiro templo, que é outra questão ainda, tá? Mas quando eu leio a Bíblia, qual que é a interpretação que hoje eu compreendo como sendo a mais coerente com as Escrituras? Eu entendo que a Nova Jerusalém, ela desce no início do milênio, e que no milênio ela vai estar aqui. E que quando a gente fala do templo de Ezequiel, ele é uma tipologia, ele é uma figura ali, não sei se essa é a melhor expressão, falar de figuras, de tipologia, mas que é sim um modelo que ele está apontando para várias coisas, dentre elas para Nova Jerusalém. Tanto que assim, ó, você vai ver as mesmas coisas no templo de Ezequiel na Nova Jerusalém, né? Você vê lá no templo de Ezequiel, você vai ver um rio saindo do altar. Você vê na Nova Jerusalém o rio da vida que está fluindo. Você vê Deus levando, ou um homem levando Ezequiel até um alto monte, e ele vê uma cidade. Você vê João sendo levado a um alto monte, e ele vê uma cidade, que é a Nova Jerusalém, descendo do céu. E olha que interessante, uma das coisas que eu sempre tenho falado, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nesse detalhe, para não fugir do assunto, mas só para responder você, Lu. Você percebe que a Nova Jerusalém, ela é dito que João, se eu não me engano, é um dos que tem as 7 taças, ele diz, vem, mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. João sobe até um alto monte e ele vê quem? A Nova Jerusalém. Por quê? Exato, porque a noiva e a Jerusalém é a mesma coisa, não tem como você tirar o povo da cidade, porque as duas coisas andam junto. Por exemplo, onde vocês moram, existe uma cidade e existe vocês que fazem parte do povo que habita essa cidade. Não tem como tirar uma coisa da outra, entende? As duas coisas andam junto, o povo e a cidade, né? Então, a noiva, que é o povo que vai habitar essa cidade, a noiva e a cidade são a mesma coisa. Por isso que tanto as pessoas como a cidade são chamadas de a noiva do Cordeiro. E você percebe que a Bíblia diz assim, ó, a gente já falou nas outras aulas, que a igreja, né, os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser arrebatados dos 4 cantos do mundo para serem levados até Jerusalém, e ali eles vão descer todos com Cristo em Jerusalém, e ali vai ser como se fosse a capital do mundo no período milenar, né? Então, por que eu creio que a Nova Jerusalém vai descer? Existem diferentes visões. Existem pessoas que creem que a Nova Jerusalém vai descer e vai ficar pairando sobre a Jerusalém de baixo, né? Existem pessoas que creem no templo de Ezequiel e no sacrifício de milênios. Eu, particularmente, não creio que haverá sacrifícios de animais, sendo que Cristo, ele é a realidade dos sacrifícios, tá? Mas, só para finalizar essa ideia, eu creio que a Nova Jerusalém desce no início. Por quê? Por vários motivos. Dentre eles, é dito lá assim, ó, que quando terminarem os flagelos dos selos, trombetas e taças, a terra vai estar danificada, né? Lembra que o sol escureceu, a lua não deu a claridade. Pedro vai dizer que os céus e a terra que hoje existem estão reservados para o fogo, e que quando Cristo vir, tudo será desfeito pelo fogo, né? Vai estar tudo destruído.
E o que a Bíblia diz? Mas nós aguardamos novos céus e nova terra. E o que a Bíblia diz a respeito da noiva da igreja? Que nós herdaremos a terra, que nós vamos reinar com Cristo aqui na terra durante o milênio. Que aquilo que Adão perdeu lá no princípio, a igreja, ela vai ter restaurado e vai viver de novo agora no milênio, né? É como se o milênio fosse o Éden restaurado. Tá? Assim como Deus andava com o povo no Éden, com Adão e Eva antes do pecado, Deus vai andar no meio do seu povo, de novo, aqueles que não têm pecado, né? Falando daqueles que ressuscitaram, vão ter acesso à presença de Deus de novo aqui. Por isso, eu creio que a Nova Jerusalém desce no início. Não faz sentido dizer que a igreja vai estar reinando com Cristo aqui na Terra e a habitação da igreja vai ser no céu, tipo, ou seja, a gente vai estar reinando aqui, a gente casou com Cristo, mas a gente só não tá morando sem teto aqui na Terra, sabe? Uma ideia assim. Pode falar. Posso acrescentar? Então, mas Claro também também fala da árvore da vida que vai estar no meio e que as nações, uma vez por mês, vão ser curadas com a folha das árvores. Quer dizer que não somos nós, porque os cristãos, né, aquele que morreu com Cristo, eles vão estar com o corpo glorificado, eles não vão precisar ser curados. Então, quer dizer que são as nações que entraram no milênio. Então, se a árvore da vida vai estar no meio, com certeza a árvore da vida está na Nova Jerusalém. Exato. Aí tem tipologias, que é um outro debate também, que é a questão de árvore da vida ser literal ou ser simbólica, né? Porque se ela é literal, significa que vai ter uma árvore de verdade ali, né? No Éden tinha, tá? Que era a sombra. Mas quando a gente fala da realidade, a gente não sabe se a realidade vai ser de novo uma árvore ou se ela está apontando para Cristo e a igreja. Lembra? Por isso que tem a menorá, né? Cristo e a igreja. A igreja é como se fosse a árvore da vida aqui, que vai estar no milênio. E aquilo que fluir da igreja vai ser o fruto, mas também as folhas que vão curar as nações. Por isso que a gente vai sacerdotar sobre as nações. Pode falar, Leia. Pastor, tem uma pergunta em relação à árvore da vida no Antigo Testamento. A árvore da vida foi plantada no Éden, e a Eva foi atentada pela serpente. Mas se o fruto era proibido, se não poderia ser comido, por que essa árvore estava lá, pastor? Era realmente uma prova? Tá. Então, primeira questão, só para deixar claro, haviam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Desculpa, é do conhecimento, na verdade, não é da vida, é do conhecimento. Isso aí. Só para quem depois for assistir, depois não se confundir, né? A ideia é, Deus nunca proibiu que o homem comesse da árvore da vida e vivesse. Tanto que, antes do pecado, o homem literalmente tinha a vida, ele não moria. Né? A morte só entrou no mundo depois da queda, depois da desobediência. Só que assim, ó, a Bíblia dá a entender que é como se Deus provasse toda a sua criação, tá? Toda a criação foi provada, tanto os anjos anteriormente aos homens, como também o próprio homem, a sua criação. Só que olha que interessante, assim como os anjos, Deus também deu uma ordem aos homens para que não comessem daquela árvore, para que eles vivessem, para que eles não morressem. É como se Deus quisesse que isso não acontecesse, mas ao mesmo tempo Deus permitiu para que ele pudesse se revelar ao homem, né? Então, de verdade, não tenho como ir muito além disso, né? De dizer, Deus fez isso de propósito para tentar o homem. Não, a Bíblia diz que em Deus não habita mal nenhum, né? Mas, porque o homem deu ouvidos à serpente, ou por meio da mulher, ali por meio de Eva, é que tudo isso aconteceu, e agora a gente tem todas essas questões de 6 dias onde o homem está debaixo do trabalho, né, que aponta para 6 milênios em que o homem trabalharia ou estaria debaixo da escravidão do pecado, e só no 7º haveria uma restauração, né? Que começa com a primeira vinda de Cristo, mas você vai ver a plenitude disso quando Cristo se manifestar na segunda vinda e restaurar aquilo que o homem perdeu aqui no princípio. Pode falar, Lu. Posso falar, então? O que falou a Leia, eu
assim que eu respondo a todo mundo, ó, que eu vejo que, assim, que Deus não queria que a gente fosse obrigado, senão ele ia fazer tudo perfeito, e aí ele não ia saber se a gente amasse ele de verdade, porque a gente quer, né? Por isso que ele deu o livre-arbítrio. Se ele não quisesse, né, ele ia fazer tudo perfeito, deixar pronto, mas eu acho que Deus queria, né, que a gente fizesse a nossa própria escolha de amar ele, de seguir ele, ou não. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio, né? É assim que eu respondo às pessoas que vêm. Ah, então por que Deus deixou Adão e Eva comer? Aí eu respondo isso, que eu acho que Deus gostaria que a gente fizesse a escolha de escolher ele, como até hoje, né? Nós estamos sempre escolhendo outras coisas que escolher Deus, né? Claro que sim. Olha só que interessante. Eu não lembro se é em relação à árvore da vida ou à árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eu já li, se eu não me engano, na tradição judaica e talvez até no livro de Enoque, eu não lembro agora de cabeça a referência, que, que diz que essa árvore ela era o que hoje a gente conhece como uma videira, né? Sabe a videira que dá o cacho de uva? Tá? E olha que interessante, como é que veio o pecado, se de fato essa tradição ou essas expressões estiverem corretas, né? Como é que de fato veio o pecado, né? Por meio do momento em que eles comem um cacho de uva, né? Parece engraçado, né? O pessoal, geralmente, a gente tem aquela conexão com a maçã, porque todo mundo desenha uma maçã ali, né? Mas, segundo a tradição judaica e segundo o livro de Enoque, se não me falha a memória, era uma videira, né? E olha que legal quando a gente... Desculpa, aqui a gente fugiu um pouco do assunto, eu já vou voltar para o assunto para a gente finalizar a aula. Mas você vê que, assim como Adão e Eva, eles pecaram por desobedecer a Deus, comendo, se tudo estiver correto, que é só uma conjectura, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era ali uma videira, vocês perceberam que logo depois da restauração do dilúvio, né, quando Deus elimina toda aquela geração pré-diluviana por causa do pecado, porque se tornaram maus, Noé, agora Deus vai começar de novo com Noé. Noé planta uma vinha, uma videira, ele faz o vinho, toma, se embebeda, e o que acontece de novo? Pecado. Maldição de novo. Assim como lá em Adão e Eva entrou a maldição no mundo, você vai ver que agora, por meio de Noé, ele vai amaldiçoar Cã, né? E de novo você vê uma trajetória ali de maldição se espalhando sobre as nações que se formariam pós-diluviana, né? E aí, isso é interessante, porque quando Jesus vem, você vê que Jesus vai derramar o seu sangue na cruz, e quando a gente participa da ceia, o que é dito? Né? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que você bebe? Você come o pão e bebe o cálice de uva, né, do fruto da videira, como um símbolo do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Né? Mais uma tipologia bíblica. E você percebe que ali está ligado o pão com a mesa dos pães da proposição, a uva talvez com a outra árvore, enfim, independente de qual árvore é qual. Mas existe muita conexão aqui, e você chega até no livro do Apocalipse e você vai ver que não parou as coisas por ali, porque lá no Apocalipse, todo aquele que não se converteu, aquele que que for um ímpio, ou que se associar à besta, você percebe que lá no final, né, é dito assim, ó, que o trigo será colhido no celeiro e depois as uvas serão lançadas no lagar da ira e serão pisadas e o seu sangue correrá até o freio dos cavalos. É como se houvesse uma conexão bíblica que começa lá em Gênesis, com Adão e Eva comendo do fruto, que a gente não sabe se é de fato uma videira, né? Mas faria muito sentido, porque Adão e Eva, depois de Adão e Eva vem Noé de novo, planta uma videira, né, e comete mesma coisa. Jesus vem, tem que derramar o seu sangue para pagar a dívida do primeiro Adão, contraída pelo primeiro Adão. Agora Cristo, como último Adão, vai derramar o seu sangue para saldar aquela dívida.
E todo aquele que não estiver incluso ou debaixo do sangue de Cristo, você vê que vai ser pisado no lagar da ira de Deus. Que para quem sabe o que é pisar no lagar, é quando eles tiravam a uva, lançavam no lagar e pisoteavam com os pés e escorria o sangue da uva ali. Entenderam? Começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Por que que isso acontece? É como a Lu disse, isso para mim está muito ligado com a questão do livre-arbítrio, né? Deus não queria que ninguém fizesse por obrigação, ele deu escolhas, e o homem escolheu mal lá no princípio, né? Mas voltando para o assunto, gente, olha só, a gente está já em 1h40 de aula, mas ainda assim eu quero transmitir algumas coisas bem rápido, sem deixar de lado. O que que eu falei para vocês até agora? A gente começou em Gênesis, falamos sobre a árvore da vida, vim percorrendo, né, sobre os 7 dias da criação, apontando para 7 milênios também. Falamos sobre a velha e a nova aliança, como aqui você tem tipificado os primeiros 4.000 anos, aonde foram escritos os 39 livros da Bíblia, depois os próximos milênios, tipificados agora nos 27 livros do Novo Testamento, né? Falamos agora também sobre todas essas questões, mas eu queria chegar agora nas 7 igrejas, tá? Porque as 7 igrejas, elas vão estar no livro do Apocalipse. A gente saiu de Gênesis, veio pulando, chegamos no livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse tem uma questão muito legal aqui que está ligada às 7 igrejas. Olha que interessante, tá? Quando você lê Apocalipse 1, verso 20, é dito ali que João, ele vê um como filho do homem. E esse como filho do homem, ele está entre 7 castiçais. Ou seja, você tem uma menorá com 7 castiçais. E João, quando vê esse como filho do homem, com olhos como chamas de fogo, 7 estrelas na mão, um cinturão de ouro e vestes brancas, ele cai no chão como morto. E esse filho do homem levanta João e diz: não temas. Gente, olha que interessante. João escreve no verso 20 de Apocalipse 1, dizendo: o mistério dos 7 castiçais é que eles representam as 7 igrejas. Então você percebe que é como se ele estivesse mostrando uma menorá que tem as 7 lâmpadas, os 7 castiçais. Isso é a igreja, tá? Não quer dizer que existam 7 igrejas diferentes e que a gente faz parte de uma das 7 igrejas. Não. O número 7 representa a plenitude da igreja. Assim como as 7 lâmpadas formavam uma menorá, os 7 castiçais, que são as 7 igrejas, formam a plenitude da igreja do Senhor, tá? Só que eu coloquei aqui uma figura para vocês entenderem, porque isso é um outro assunto, tá? Mas eu vou botar aqui só para vocês um dia prestarem atenção. Nós estudamos sobre o Êxodo, onde Moisés, ele viu uma sarça e no meio da sarça o anjo do Senhor, e de repente Moisés cai no chão. Vocês lembram dessa figura, né? E aí o anjo do Senhor diz: não temas, o lugar que pisas é terra santa, né? Perceberam que Moisés ele estava no meio do Monte Sinai, como eu havia mostrado lá no início da aula para vocês. Se vocês olharem João, ele foi arrebatado ao segundo céu, ele está no meio, no lugar santo, onde ele vê uma menorá. Da mesma forma como Moisés subiu até o meio do monte, João foi arrebatado até o céu, ele subiu até a metade. Né? Depois, no capítulo 4, ele diz que ele ouviu uma porta aberta e ele subiu de novo até o terceiro céu. Então, tem tudo isso também. Por que que Deus dá essa mesma figura para Moisés, vendo aqui o anjo do Senhor, lembrando que o anjo do Senhor é o filho do homem, né? Uma teofania no Velho Testamento de como Cristo se apresentava antes da encarnação. Por que que Moisés vê o anjo do Senhor na sarça e João vê o filho do homem entre os 7 castiçais? É só uma dica para vocês, porque Deus está demonstrando que tudo o que aconteceu lá no primeiro Êxodo vai voltar a acontecer no livro do Apocalipse, no último Êxodo,
tá? Isso tudo vai acontecer. O que aconteceu aqui vai voltar a acontecer no tempo do fim. Mas eu não vou entrar em detalhes hoje, porque isso eu tenho uma aula lá no meu canal, se vocês quiserem assistir, tá? Mas eu só quis mostrar isso para questão de curiosidade, para mostrar para vocês que a sarça que Moisés viu é uma figura da menorá que João também está vendo, das 7 igrejas, tá? Você vê novamente a primeira aliança e a nova aliança. Aqui nós temos a mensagem às 7 igrejas, mas eu vou falar daqui a pouco para vocês dela. Por enquanto eu vou pular. Então, pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês entenderam que os 7 castiçais que você vê aqui, eles são as 7 igrejas? Amém. Até aqui tá ok, né? Sim. Então, vamos partir para uma revelação agora um pouco mais profunda. Porque, assim como a menorá representa a igreja, a chama que estava sobre a menorá representa o Espírito de Deus. E eu vou mostrar isso para vocês. A Lu perguntou primeiro se a gente ia falar, né? Olha que interessante isso aqui, gente. Quando você lê Isaías, capítulo 11, verso 2, lá vai falar sobre a plenitude do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que estaria sobre o ungido, que era Cristo, quando ele viesse, né? Então, lá é dito assim, ó, que o Espírito do Senhor, que também é chamado de Espírito de temor, de sabedoria, de entendimento, de poder, de conhecimento e de conselho, são 7 títulos que estão sendo dados ao único Espírito, ao mesmo Espírito, mas são 7 características, 7 títulos que estão mostrando a plenitude do Espírito Santo, tá? Existem 7 espíritos? Não, existe um único espírito, mas que está tipificado através do número 7, tá? Só que o que é interessante nessa história? Porque quando você vai para o Novo Testamento, principalmente no livro do Apocalipse, você vai ver que em Apocalipse 1, vai dizer que o livro do Apocalipse, ele é uma carta direcionada da parte de Deus Pai, aquele que era, que é e que há de vir, da parte do Filho, aquele que esteve morto e reviveu, né? E da parte dos 7 Espíritos. Percebeu que o Apocalipse ele vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Só que é dito da parte dos 7 Espíritos. E aí você vai para Apocalipse 3, você vai ver ali de novo, né? Os 7 Espíritos do Senhor. Aí vai para Apocalipse 4, você vai ver de novo, né? Os 7 Espíritos, que são também 7 chamas de fogo que estão diante do trono de Deus. Aí você vai para Apocalipse 5, se eu não me engano, Apocalipse 5 vai dizer que Cristo, ele tem os 7 olhos, ou os 7 Espíritos, as 7 chamas de fogo sobre si. O que eu quero mostrar com isso, com essas expressões? O que isso tem a ver com isso e o que tem a ver com a igreja, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Quando a gente fala de um corpo, a gente vai dizer que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Vocês perceberam? Se os 7 espíritos estão sobre Cristo, que é o corpo, e nós somos a igreja, o que Cristo fez quando ele ascendeu ao céu? Ele não derramou a plenitude do Espírito sobre a igreja? E lá no Pentecostes, como é que o Espírito Santo veio e repousou sobre a igreja? Vocês lembram? Como? Com língua de fogo. Línguas de fogo. Como línguas de fogo. Ou seja, gente, olha só que interessante isso, tá? No Pentecostes, você tem o Espírito Santo vindo sobre a igreja como línguas repartidas de fogo e repousando sobre cada um. E aqui entra uma coisa que a Lu falou lá no início da aula, que era o quê? Lembra que a menorá lá no tabernáculo era acesa 2 vezes ao dia, tardes e manhãs? Lá no Pentecostes, ela foi acesa uma vez, a primeira vez, que foi quando a igreja foi acesa no princípio. Mas no final, antes da segunda vinda de Cristo, nós vamos ver um último grande avivamento, a igreja sendo acesa de novo, porque
ela era acesa 2 vezes, tardes e manhãs. E esse último avivamento está ligado com uma porção dobrada do Espírito sendo derramado sobre a igreja. Tá? Tatiane, você quer perguntar? Pode falar, tá? Quero. Olha só, é que assim, eu tô lendo aqui, né? E aí até fica um pouco confuso, né? Porque é como se dá a entender lendo aqui os espíritos, que são espíritos diversos, né? E não de uma só pessoa. O Espírito do Senhor, e aí tem todos os outros. Mas tudo isso faz parte do Espírito do Senhor. Oi, sim. Na verdade, assim, ó, lembrem que Deus trabalha muito com tipologias, né? O que a gente está falando de sombras e realidades, com números. Números são muito importantes. Acho que desde que a gente começou a estudar, eu tenho começado a mostrar para vocês como números são muito importantes na Bíblia. Tá? Por exemplo, quando você olha para o número 4, você tem ali um número que aponta para governo, para transição de aliança, né? Tanto que você vai ver que no 4º dia da criação você tem Sol e Lua, mas você também vê isso apontando para a transição de alianças. Você vai ter 4 evangelhos, né? 4 ventos dos céus e muito mais. Você vê que o 4 sempre está ligado a governo, né? Assim, são com vários números. Por exemplo, o 3, muitas vezes ele está apontando para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. O número 1 falando de plenitude, né, de completude também. Mas o número 6, ele aponta para o número de homem. Lembra que o homem foi criado no 6º dia. Aponta para o número, a marca da besta, né? Lá é dito, é número de homem, porque fala disto surgindo no 6º milênio, né? 666. Da mesma forma, o número 7, ele fala do número da plenitude, da completude das coisas de Deus. Então, sempre que a gente fala do número 7, nem sempre quer dizer que são 7 coisas distintas e separadas, mas está falando da plenitude, né? Então, vai muito do contexto que a gente lê. Por exemplo, em nenhum lugar a Bíblia vai dizer que Deus tem 7 espíritos. Sempre a Bíblia vai tratar do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, né? Mas, quando vai falar dele, vai falar sobre os 7 espíritos como sendo a plenitude do Espírito, né? Assim como a menorá, ela tinha 7 lâmpadas, mas se você contar, as 7, ela forma uma só peça. Lembra que a gente leu o texto? Não sei se você estava lá no início, quando a gente leu o texto, diz que eram 7 lâmpadas, mas elas formariam uma só peça de ouro batido, que era a menorá. Você vê que são 7 chamas de fogo, mas elas estão em uma única peça, fala da plenitude do Espírito Santo. Assim como a gente vai falar das 7 igrejas, que são as 7 hastes, mas as 7 igrejas, elas são uma só peça, ou seja, uma só igreja, mas tipificada no número 7. Pode falar, Lu. Então, mas também no Apocalipse lá tem um cordeiro com 7 olhos, com 7 chifres, não? Sim, Apocalipse, eu não lembro se é o 3 ou o 4, né? Porque o cordeiro aparece nos dois, mas ele vai dizer assim, ó, que o cordeiro tem 7 olhos, né? Uhum. E você percebe que quando você faz a soma com Apocalipse 1, você vai ver que os olhos do Senhor no meio das 7 chamas, ele diz que os olhos do Senhor eram como chamas de fogo. Uhum. E aí você soma com os 7 olhos do cordeiro, não são 7 chamas de fogo? E as 7 chamas de fogo não são os 7 espíritos que estão diante do Senhor? É como se ele estivesse fazendo a soma, quando você pega todos os versículos e soma, é como se você visse os 7 espíritos que estavam sobre Jesus, e isso está aqui em Isaías 11, a plenitude do Espírito sendo derramado sobre Cristo, também estaria sobre a igreja. Por isso que aquele que está entre os 7 castiçais, ele vai derramar o Espírito, a plenitude sobre as 7 igrejas. Não está dizendo que tem 7 espíritos, embora seja usada essa expressão, mas fala da plenitude do Espírito Santo tipificado ali no número 7. Uhum. Mas não é 7 chifres, não é só 7 olhos, né? 7 chifres também. Ah, Que ali tá. o chifre Confundi. é símbolo de autoridade. Okay. Assim como a besta tem 10 chifres, que vai falar do período que ela vai ter autoridade para governar, você vai ver que o cordeiro tem 7 chifres, e lembra de sombras e realidades? Lembra lá em Daniel que a gente falou de chifres? Chifre na Bíblia, tanto chifre como monte, na Bíblia sempre fala de autoridade, de governo,
né? E vai falar que lembra de novo, né, que Cristo vai ter 7 chifres, é uma figura que fala da plenitude do domínio, do governo e da autoridade estando sobre Cristo, a partir do momento em que o poder for tirado do chifre pequeno e entregue aos santos, né? Onde Cristo receberá o reino eterno. A gente estudou isso lá em Daniel 7, acho que foi, né? Tá? Volto a dizer, o número 7 de novo, fala de plenitude. Não quer dizer que vai ter 7 tipos de autoridade no reino milenar, né? Não, é toda autoridade tipificado na plenitude do número 7, sendo entregue a Cristo e a sua igreja. Agora, olha só que interessante. Se você entendeu essa ideia de que os 7 espíritos são 7 chamas de fogo que estão sobre a igreja, que é as 7 lâmpadas, lembra, a igreja é a lâmpada, mas o que produz a iluminação é o espírito que está sobre a igreja. Entenderam? Nós não temos luz própria. Tá? Lembrem disso, nós não temos luz própria, mas a luz que a gente reflete, ela está ligada com o Espírito que está sobre nós. Tá? Por isso que a gente tem ali muitos exemplos. Por exemplo, o que mantinha a lamparina acesa? Era o Óleo. óleo. E óleo na Bíblia não é um símbolo do Espírito Santo que é derramado sobre a igreja também? Que mantém a chama acesa? Você vai ver muitos símbolos iguais a este, tá? Agora, vamos avançar em mais uma camada de revelação que está ligado, primeiro, com as 7 igrejas, segundo, com os 7 espíritos que estão sobre as 7 igrejas, tá? Quando a gente fala dos 7 espíritos, né, lembrem que isso fala da plenitude do Espírito Santo, tá? Derramado sobre as 7 igrejas. Agora, quando o Espírito é derramado sobre as 7 igrejas, o que é dito lá em Gálatas? Que a ação do Espírito vai produzir em nós, dentro de nós, as 9 características do fruto do Espírito. Vocês lembram? Né? Quem saberia listar ali as 9 características de cabeça? Eu Pode sei falar. mais ou menos, eu sei um pouco do fruto Não do tem problema. Espírito. É isso, as 9 Tem alguém que é características do outro fruto. quer falar, para mim não ficar falando eu sozinha? Vai, Lu, se tu não lembrar, a gente Então, completa. Eu não então sei, quero o saber, fruto Lu. do Espírito é amabilidade, fidelidade, amor, bondade, Paciência, é, benignidade. como? Peraí, eu tenho tudo escrito lá. Então, peraí, bondade, Paciência, né? amor, paciência, fidelidade, Obediência? não, obediência não é. Benignidade, Gente, eu fidelidade. sei, eu tenho escrito Olha na lá, minha cozinha. eu vou dar uma colinha para vocês aqui, tá? Se vocês contarem, vão ter 9 características do fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, Alegria, benignidade, bondade, fidelidade, Longanimidade. mansidão, domínio próprio. Tá? Olha só que interessante. Eu coloquei aqui para vocês. Olha só como isso é profundo, gente. Vocês lembram da figura que eu mostrei para vocês aqui da menorá? O que eu falei para vocês que tinha em cada uma das hastes, lá no início, quando a gente leu? 9. Três 3 frutos. amêndoas. Né? 3 amêndoas. Amêndoa é um fruto, né? Tem 3 frutos, 3 amêndoas. Isso em cada uma das hastes. Então você tinha 3, 3 e 3 também. Certo? De um lado, né? Então quando você pega aqui, ó, vamos contar um lado aqui, ó. Lembra que era 3 hastes de cada lado. De um lado, você tem o quê? 3 Fruto do amêndoas, Espírito. 3 amêndoas e 3 amêndoas. Quando a gente vai olhar, olha o que está sendo mostrado para nós aqui em Gálatas, que o Espírito Santo produz sobre nós. Amor, por alegria e paz. Dignidade, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, Desculpa domínio que próprio. tocou o despertador aqui, tá? Então, gente, olha o que está sendo demonstrado aqui para nós em Gálatas 5, 22. As 9 características do fruto do Espírito Santo que ele vai produzir em nós quando ele entra na nossa vida.
Então você vê que a plenitude do Espírito Santo, desse Espírito que é chamado de Espírito do Senhor, mas também é chamado de Espírito que produz temor, né? Que produz sabedoria, que produz entendimento, poder, conhecimento, conselho, né? Olha só o que esse Espírito que produz temor vai produzir sobre nós. Aqui, ó, amor, alegria e paz. Você tem as primeiras 3 amêndoas aqui, ó. Eu ligo ao entendimento, amor, alegria e paz. Depois, na próxima haste, você tem mais 3, benignidade, bondade e fé. Fé e fidelidade, ela tem uma conexão aqui, ó, fidelidade, né? Tá ligado com o espírito de sabedoria. Por fim, nós temos aqui, ó, espírito de temor, fala de longanimidade, mansidão e domínio próprio. Perceberam que de um dos lados da menorá aqui, ó, você tem o Espírito Santo, que agora a plenitude dele foi derramada sobre as 7 igrejas. Então, cada haste representa a igreja, 7 igrejas. As chamas que estão sobre a igreja representam a plenitude do Espírito. E os frutos, as amêndoas, vocês percebem que elas estão apontando para o que o Espírito Santo veio fazer em nós, de um lado, né? Agora, vamos seguir e vamos para uma próxima camada de revelação, e vocês vão perceber que isso não está aqui por um acaso, tá? A gente muitas vezes acha, né, pô, a Bíblia, ela tá ali por um acaso, mas não é bem desse jeito. Porque quando você lê, você não vai encontrar só 9 características do fruto. Você vai lá para 1 Coríntios 12, Paulo está falando sobre os 9 dons espirituais. E olha a diferença. Enquanto você fala das 9 características do fruto, que fala do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo trabalhando em nós, moldando o nosso caráter, para que a gente tenha amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, né? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui vocês vão ver diferente, são os 9 dons do Espírito, aonde o Espírito Santo vai trabalhar através de nós para tocar em outras pessoas. E aí eu pergunto para vocês, alguém lembra quais são os 9 dons espirituais listados ali em 1 Coríntios 12? Eu sei, um pouco. Podem citar. Se não lembrar de todos, não tem problema. Dom E de se errar algum também, não revelação, tem problema. dom de revelação, Tá? dom de discernimento, eu acho que é mais ou menos isso. Tem também os dons de sonhos premonitórios, eu acho que é a mesma coisa, não é isso, pastor? Revelação é a mesma coisa? Tá nas revelações. É, isso. E também, ai meu Deus, esqueci. Eu sei quase todos, mas agora deu um branco. Não tem problema. Deixei uma colinha aqui para vocês também, tá? Então ali vocês têm praticamente os 9 dons do Espírito sendo listados. Dentre eles, é interessante porque você vai ver que eles também estão separados em categorias de 3, né? Você vai ver ali, olha, e por que isso é interessante, né? Você tem 9 separados em categorias de 3. Gente, isso aqui é tremendo demais, olha só, porque aponta para 3 hastes, tendo 3 amêndoas cada lado, ou seja, totalizando 9, né? E aí é que está a revelação, tá? Eu vou botar aqui para vocês, mas só para vocês verem, Paulo lá vai falar sobre o dom da fé, o dom de operação de milagres, dons de curar, ele vai falar sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, profecias, falar em línguas e capacidade de interpretá-las. Perceberam? 9 dons. Não, sem problema, né? O importante é participar, tá? Aí, olha que interessante. Perceberam como a gente está construindo uma revelação aqui, ou descortinando a revelação que já está na Bíblia. A gente só está encaixando as pecinhas do quebra-cabeça. O que a gente vê? Primeiro, quando você vê Isaías 11, você tem os 7 Espíritos do Senhor.
Quando você vai para Apocalipse, capítulo 1, capítulo 3, 4 e 5, você vê que os 7 espíritos são as 7 chamas de fogo que estão sobre as 7 igrejas. E somos nós. Né? Nós somos as 7 igrejas, as 7 chamas é a plenitude do Espírito que foi derramada sobre a igreja, lá no princípio, no Pentecostes. E o propósito do Espírito Santo ter sido derramado, basicamente pode ser resumido em 2. Primeiro, produzir o fruto em nós, moldar o nosso caráter, produzir amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Mas ele não veio só para trabalhar em nós, ou o nosso caráter, ou dentro de nós, mas ele veio também para nos usar, para que nós pudéssemos ser instrumentos para tocar a vida de outros, por meio dos 9 dons, que são tipificados nas outras 3 hastes. Então você tem ali os 9 dons separados em 3 categorias, tá? Primeiro, aquilo que eu gosto de chamar de dons de poder. Lembra? Ele é espírito de poder, segundo Isaías 11, né? Quais são os 3 dons que manifestam poder? O dom da fé, porque você faz milagres poderosos, né? Extraordinários, dom de milagres e os dons de cura. Esses 3 dons são dons de poder. Depois, nós temos 3 dons de revelação, né? Eu vi que a irmã falou ali, o dom de revelação. Existe essa expressão na Bíblia, mas essa expressão dom de revelação está falando de 3 dons que estão dentro dessa categoria, que é o discernimento de espíritos, que é uma revelação no mundo espiritual, né? Tanto de anjos como de demônios e de tudo que está ligado ao mundo espiritual. Exato. Esse dom de revelação, ele está ligado com esses 3 dons. Discernimento de espíritos, e dentro dessa categoria de dons, você pode ter a revelação de diferentes formas. Uma delas é por meio de sonho, por meio de visões, por meio de visão aberta. Isso é tudo coisa que a gente pode conversar um dia quando a gente for falar sobre dons ou sobre o Espírito Santo. Além do discernimento, você tem palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. São 2 dons também de revelação, tá? Que geralmente palavra de conhecimento está ligado a conhecer as coisas que já aconteceram e tudo mais, enquanto a palavra de sabedoria ela está mais ligada a coisas futuras ou uma revelação seguida de um conselho também, tá? E os outros 3 dons são dons de conselho, aqui, né, espírito de conselho, eles são dons ligados à fala, dons vocais, né, que é profecias, onde você é levado por Deus a entregar uma mensagem, a falar algo, variedade de línguas, onde você também fala, e seguido do dom de interpretação, é equivalente à profecia também, porque ele vai trazer revelações também. A variedade de línguas, lembrando que não é o falar em línguas como uma linguagem de oração, isso é uma coisa. O dom de variedade de línguas, ele é outra expressão que está ligado a Deus usar a gente para que um incrédulo ouça a gente falando em línguas e entenda no seu próprio idioma, como aconteceu em Atos, como aconteceu com Cornélio, como aconteceu em outros eventos, onde a pessoa falou em língua e o ouvinte entendeu no seu próprio idioma também. Isso é o dom de variedade de línguas, tá? Ô, pastor, Mas eu posso cortar você só aí rapidinho, porque aí é minha grande dúvida. Porque tá, assim, a pode gente falar, lê Tatiana. exatamente isso, né? Que as pessoas falavam em um idioma e cada um entendia no seu idioma. Uhum. Hoje existem as pessoas que falam em línguas que dizem línguas estranhas, que de fato são estranhas porque a gente não tem a origem, né? Então, assim, tem algum fundamento bíblico? É uma língua realmente de anjos? É, ou é só blá blá? Assim, bem. Tá, muito bom, Tatiana. Assim, ó, a sua pergunta é muito boa e ela é uma dúvida muito genuína, não só sua, mas de muitas pessoas, tá? E eu vou explicar para vocês, assim, ó, a visão que, para mim, eu acho a mais bíblica possível, tá? Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado como línguas repartidas de fogo,
e eles passaram a falar em outras línguas. Uhum. Amém. Até aí você entendeu, né? Sim. E quando as pessoas passaram a falar em outras línguas, é dito ali que havia, eu não lembro o número de nações, mas eu vou chutar aqui, acho que eram umas 70 nações, vindas de todos os lugares, tá? Não lembro, posso estar errado, eu não lembro o número de nações. Mas é dito assim, ó, que eles os ouviam falar na sua língua materna, ou seja, da nação que eles pertenciam, né? Ou seja, um aspecto da variedade de línguas que estava ocorrendo ali é que eles estavam falando em línguas que a pessoa entendia no seu idioma da nação que ele tinha vindo, Uhum. né? Então, isso é um aspecto do falar em línguas, tá? Que na Bíblia a gente chama do dom de variedade de línguas, que é concedido pelo Espírito Santo, onde a pessoa ela fala numa língua e quem está ouvindo ouve no seu idioma. Só que tem um outro aspecto que as pessoas muitas vezes não levam em consideração. Um aspecto é as pessoas entendiam na sua língua. Só que se você lê o texto atentamente, ele está dizendo assim que não era todo mundo que entendia. A Bíblia Não. diz assim, ó, que algumas pessoas questionaram a Pedro dizendo assim, ó, o que está acontecendo com essas pessoas? Eles estão bêbados? Eles beberam a essa hora da manhã, né? Era 9 horas da manhã. Eles beberam a essa hora porque eles estão enrolando a língua, estão falando coisa com coisa que ninguém entende e eles estão caindo, né? Eles estão como bêbados, né? E aí a Bíblia diz assim, ó, algumas pessoas olhavam para eles e viam como bêbados, que enrolavam a língua e ninguém entendia nada e que estavam caindo, né? Debaixo do poder, literalmente, eles estavam caindo porque estavam cheios do Espírito Santo. Enquanto outras pessoas entendiam no seu próprio idioma. Então havia dois grupos e havia duas manifestações que estavam acontecendo ali. Então, de fato, quando você olha para Paulo, ele vai explicar isso melhor. Paulo ele vai gastar 3 capítulos, capítulo 12, 13 e 14, né? Nos 3 capítulos, Paulo está falando dos dons. Ele começa no 12, que a gente mostrou aqui para vocês, aqui o capítulo 12, mas o capítulo 13, que Paulo vai falar do amor, ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu tivesse... ele vai falar, né, do poder, de transportar montanhas e tudo mais. Ele está falando dos dons de milagre. Gente, o capítulo 13, as pessoas tiram do contexto, mas o capítulo 13 também era sobre dom. É como um sanduíche. Sabe quando você bota 2 fatias de pão e no meio está o recheio? Né? É como se o capítulo 12 e o 14 fosse as fatias de pão. E no meio, o recheio é o capítulo 13, onde Paulo estava falando sobre o amor, de como as pessoas deveriam mover nesses dons que ele vai falar no 12 e no 14. Como eles deveriam mover? Em amor. Então, nesse contexto, ele vai usar a expressão falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Ou ele vai usar nesses capítulos a expressão língua estranha, né? Que é uma tradução. Então, quando a gente Pastor, é uma entende... pergunta, desculpa lhe cortar, porque Não, isso me pode falar, interessa Lé. muito, e como a Tatiana falou, realmente existe esse porém da língua. Eu, por exemplo, eu não sabia que eu falava em línguas até um tempo desse, só que eu só falo em batalhas espirituais, isso quer dizer nos meus sonhos, quando eu estou em batalha com o demônio, porque acontece muito isso comigo, de estar em guerra com o demônio nos meus sonhos, e geralmente ele utiliza a minha mãe para se manifestar nos meus sonhos, e eu sempre expulso os demônios falando, orando em línguas. E eu só soube que eu orava em línguas porque meu próprio marido me acordou e disse que eu estava falando uma língua estranha. Ele me acordou. Então, eu não sabia disso, porque eu sou leiga, eu estou aprendendo aos pouquinhos, mas uma amiga minha, que é muito conhecedora, ela me disse que eu fui batizada em línguas nos meus sonhos. E eu não sabia o que isso queria dizer. Então, acontece, se manifesta em alguns sonhos meus que eu estou em batalha espiritual com o demônio. Inclusive, dentro da minha casa já aconteceu de eu estar em batalha e orar em línguas. Só que quando eu comecei a orar em línguas, o próprio demônio mordeu na minha mão, no sonho, para não me deixar mais falar em línguas. Foi uma coisa bem estranha.
Então, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, eu queria muito aprender sobre os dons. Então, assim, ó, um dia, se vocês quiserem, a gente pode fazer um estudo, né? Vamos conversar lá no grupo e eu posso propor para vocês ou um estudo sobre os dons ou um estudo específico só sobre o falar em línguas, tá? Mas só para finalizar a resposta da irmã Tatiane aqui de uma maneira breve e complementar o que a Leia falou, o que eu queria mostrar para vocês? Que quando você lê Atos, quando você lê outros textos do Novo Testamento, e quando você vê o que Paulo estava falando, você vai perceber que, de fato, existem pelo menos 3 manifestações distintas do falar em línguas, tá? Que são elas? A linguagem de oração. O que é essa linguagem de oração, que eu gosto de chamar assim, né? É uma língua literalmente estranha. Estranha. Ninguém fala, tipo, não é um idioma falado por uma nação. É aquilo que muitas pessoas veem, não entendem e zombam, tá? Essa língua estranha, ela é bíblica, tá? Então, assim, ó, você vê isso lá em Atos, presente naquele grupo de pessoas que não entendeu e achou que eles estavam bêbados, e Pedro tem que tomar a palavra e dizer, gente, eles não estão bêbados, o que está acontecendo é o que se cumpriu lá em Joel, que foi anunciado por Joel, que o Espírito seria derramado sobre as pessoas, entende? Pedro tem que tomar a palavra e explicar para aquele grupo que não estava entendendo o que estava acontecendo, porque tinha 2 grupos, um entendeu na sua língua, outro achou que eles estavam bêbados. Por quê? Porque enrolavam a língua. Tá? Então, assim, ó, existem 3 manifestações do falar em línguas. Uma, que muitas pessoas chamam de língua estranha, língua dos anjos. Eu não sei se é língua dos anjos, mas tem essa expressão nas cartas de Paulo. Né? Mas eu diria assim, ó, que existe uma linguagem sobrenatural de oração. E Paulo vai falar dela em 1 Coríntios 14, quando ele diz assim, ó, se eu falar em línguas, ele diz, a minha mente fica infrutífera, porque ela não entende. Mas em espírito, ele diz, o meu espírito fala mistérios com Deus. O que é isso? Percebeu que Paulo ele está dizendo em 1 Coríntios 14 que existe uma linguagem que a nossa mente não entende, mas é o Espírito Santo levando o nosso espírito a orar e falar mistérios com Deus? Né? Aí você vai perguntar o porquê disso. Existem muitos motivos, dentre eles, quando você ora os mistérios de Deus, muito daquilo que é de Deus vai ficando impregnado no seu espírito, e quando vê, daqui a pouco você começa a ensinar, ou falar, ou aprender coisas que você diz, como é que isso chegou até mim, até o meu entendimento? Porque primeiro foi depositado pelo Espírito Santo dentro do seu espírito, e daí vem para a mente. Mas muito disso vem por meio de oração em línguas. Mas isso, eu tenho muitas aulas só para falar só sobre esse detalhe. Existe a oração em línguas, aonde Paulo explica em 1 Coríntios 14, que ele diz, o nosso espírito ora, mas a nossa mente fica infrutífera. Tá? E tanto que Paulo ele vai falar assim, em 1 Coríntios 14, que existem 2 tipos de forma de orar. A oração que eu faço com o meu espírito, que é o orar em línguas, e a oração que eu faço com a minha mente, que é aquela que eu faço com o meu idioma, com as palavras que eu entendo. Entendeu? Então vocês podem orar de 2 formas, ou com a sua mente, usando as suas palavras, o seu idioma, aquilo que você conhece, aquilo que você quer, ou deixando o seu espírito ser guiado pelo Espírito Santo e orar à vontade de Deus. Por isso que Paulo diz assim, ó, que a gente não sabe orar como convém. Você já viu isso lá em Romanos, né? E a gente não sabe orar como convém, por isso a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, né? Só que em 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer assim, ó, que aquele que ora em espírito, ele diz, ora bem, dá bem as graças. Orar em espírito na Bíblia nunca é aquilo que as pessoas fazem na igreja. Vamos orar em espírito. Aí a pessoa baixa a cabeça, ora em silêncio. Né? Isso não é orar em espírito. Quando você vai entender na Bíblia, orar em espírito é o falar em línguas. Quando o seu espírito, guiado pelo Espírito Santo, está falando em mistérios com Deus. Isso é orar em línguas. Então, o falar em línguas ele tem 3 aspectos. O primeiro é a oração em línguas, que isso é para todo mundo. Todo mundo pode ter o falar em línguas, é para todos. Só que existe uma segunda característica, que é o dom de línguas acompanhado
do dom de interpretação de línguas, que Paulo vai explicar em 1 Coríntios 14, que o dom de línguas com o dom de variedade de línguas, somando os dois, eles equivalem ao dom de profecia. Então é como se o dom de profecia fosse uma nota de 100, e quando você soma o dom de línguas e o dom de interpretação, duas de 50 tem o mesmo valor, entendeu? Porque, diferente de quando eu estou orando em línguas, que é o meu espírito falando com Deus, quando a gente fala em línguas com dom de interpretação, é como se mudasse a chave e já não é o meu espírito falando com Deus, é Deus falando com o meu espírito e comunicando uma mensagem para que eu entregue em formato de profecias. Então, línguas com interpretação. Vocês já devem ter visto, ou algumas pessoas, uma pessoa que de repente começa num culto ou em algum lugar, falar em línguas e daqui a pouco ele entrega uma profecia. O que é isso? Nem a pessoa percebeu, mas é o dom de línguas acompanhado do dom de interpretação. Primeiro ela está falando em línguas, daqui a pouco ela já vem entregando uma profecia, uma interpretação. Entendeu? E o terceiro aspecto do falar em línguas, ele é aquilo que é chamado de variedade de línguas, que é o que aconteceu em Atos com um dos grupos, onde as pessoas falavam em línguas e cada um entendia no seu idioma. Ou seja, o meu entendimento é, eles falavam em línguas estranhas, mas o Espírito Santo estava traduzindo no ouvido de cada um deles, entendeu? Porque era uma pessoa falando e, 70 pessoas na frente, cada um entendia no seu idioma o que uma pessoa falava. É o Espírito Santo traduzindo. É mais ou menos que nem hoje, quando você pega um celular, que ele já vem com um tradutor, né? Você faz uma ligação, eu falo no meu idioma, mas a pessoa do lado de lá já entende inglês, né? Ou em outro idioma. Ou a pessoa me liga num outro idioma e eu já entendo no meu vocabulário. Hoje a inteligência artificial faz isso, né? Mais ou menos isso é o que o Espírito Santo já vinha fazendo lá no princípio. E olha que interessante. De novo a gente fugiu do assunto um pouquinho, né? A gente meio que divagou. Mas olha que interessante isso, gente. Vocês lembram que lá na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas das pessoas? O que aconteceu agora por meio do Espírito Santo? Deus ele vai unir e vai fazer com que as pessoas todas entendam a mesma língua por meio do Espírito Santo, tá? Só que assim, ó, esse assunto é muito profundo, tá? Eu digo, os dois tipos de línguas, eles são bíblicos, tanto a linguagem de oração espiritual, que ela é para todo mundo, como o dom de línguas e a variedade de línguas, que esse não é para todo mundo, porque Deus distribui dons diversos na igreja, tá? Mas isso a gente pode falar num outro dia. O que eu queria mostrar para vocês perceberam que aqui você tem as 7 igrejas, você tem os 7 espíritos sendo derramados sobre as 7 igrejas, produzindo as 9 características do fruto e os 9 dons espirituais. Tudo isso tipificado na menorá, nas 7 lâmpadas, nas 7 hastes, nas 9 amêndoas que tem em cada haste, né? 3 em cada haste, totalizando 9 de cada lado, e as 7 chamas do Espírito. Vocês perceberam que é como se Deus estivesse dizendo que nós somos a igreja, a plenitude das 7 igrejas, mas que ele também derramou a plenitude do Espírito para que a gente pudesse ter o nosso caráter transformado e pudesse ser usado para tocar em outras pessoas? Gente, tem muita revelação aqui, mas como a gente já estourou o nosso tempo, a nossa hora, eu vou ter que finalizar a aula já, tá? Então, só vou mostrar os próximos slides, só para ficar registrado, tá? Eu ainda ia falar sobre as 2 testemunhas que estão tipificadas aqui. Fala. Tá? Poucas palavras, tá? Não vai dar para aprofundar muito hoje. Mas só para vocês entenderem, Zacarias 4, vocês veem que lá tem uma visão de 2 oliveiras, um castiçal, e você vê o azeite dourado fluindo sobre as 7 lâmpadas do castiçal. Só que você vê que tem 2 tubos de ouro vertendo o azeite dos 2 raminhos de oliveira, né? O que é isso, gente, essa visão? Gente, isso está ligado às 7 igrejas, né? Muitas pessoas dizem que vai ter só 2 testemunhas no tempo do fim, e não é isso. A Bíblia estava falando de 2 povos, ou de 2 porções, tá? Assim como quando a gente fala das 7 igrejas, nós não estamos falando de 7 pessoas, e sim
da plenitude da igreja, tipificada no número 7, quando a gente fala de duas testemunhas, a gente também não está falando de duas pessoas, mas de duas porções. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Quando você lê Apocalipse 11, eu até coloquei aqui, ó, Apocalipse 11, você vai ver que lá é dito que as duas testemunhas, elas são também as duas oliveiras ou os dois castiçais. Gente, percebeu o que está sendo dito? Eu vou repetir para vocês. Apocalipse 1 diz que a igreja ela é tipificada em 7 castiçais. Mas quando você chega em Apocalipse 11, é dito que as testemunhas de Deus no tempo do fim vão ser somente 2 castiçais. É como se Deus estivesse mostrando que das 7 igrejas, só 2 porções, das 7 porções da igreja, só 2 porções vão estar aptas para serem testemunhas no tempo do fim. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Lembra de Atos dos Apóstolos? Jesus diz o que lá? Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo foi derramado como línguas repartidas de fogo, a igreja foi capacitada a se tornar testemunhas. Não só 2, não só 12, não só 120 pessoas, mas toda a igreja que recebe o Espírito Santo está apta a ser testemunha. Porém, quando você vai ler a carta às 7 igrejas, que está sendo direcionada ali no livro do Apocalipse, você vai ver que das 7 igrejas, 5 delas estão recebendo repreensão, porque tem coisa errada. Né? Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, todas elas têm ali pessoas que estão corretas diante do Senhor, mas também tem pessoas que estão sendo repreendidas. As únicas 2 igrejas que estão irrepreensíveis são Esmirna e Filadélfia. Esmirna é dito que eles passariam por uma tribulação de 10 dias, seriam lançados na prisão, muitos iriam morrer, mas que eles deveriam ser fiel até a morte, porque eles receberiam a coroa da vida. Fala de uma igreja que vai ser perseguida e morta. Enquanto Filadélfia é dito que eles são pobres, mas são ricos diante de Deus, que eles não têm repreensão, e por isso Deus vai colocar uma porta aberta e uma chave, né, que ele abre e ninguém fecha. Gente, perceberam o que está sendo dito ali? Você tem uma tipologia das 2 testemunhas. É como se Deus estivesse mostrando que da totalidade das 7 igrejas, só 2 porções vão estar irrepreensíveis no tempo do fim. O resto vai estar repreensível, as outras 5. Tá? E destas, você vê o porquê Apocalipse 11 vai falar que elas são 2 castiçais, mas também tem poder de transformar água em sangue. Quem fez isso lá no Êxodo? Vocês lembram? Moisés, né? E fazer quantas pragas quiserem. Está lá em Apocalipse 11:6, né? Quem fez isso? Moisés, as 10 pragas. Mas você vê que eles também têm poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Apocalipse 11:6. Quem que fechou o céu, gente? Elias fechou o céu por 3 anos e meio, né? Tá lá em Tiago, fala isso, livro de 1 Reis, 2 Reis, né? Só que olha que interessante, Moisés, ele sobe o monte, ele vê a terra prometida de longe, ele morre antes de entrar na terra prometida. Enquanto Elias, ele é arrebatado vivo para não experimentar a morte. Lembra que ele é separado por uma carruagem de fogo de Eliseu e ele sobe num redemoinho de fogo? Moisés simboliza aqueles que vão morrer na grande tribulação, fiéis a Deus, testemunhando. Enquanto Elias tipifica a parte da igreja que vai ser arrebatada e não vai passar pela morte, que vai ficar viva até o fim. Por isso que um deve ser fiel até a morte e o outro tem uma porta aberta no céu. Entenderam? Só que se vocês lerem, Apocalipse 11 está dizendo para nós que as 2 testemunhas são 2 castiçais. E quando você olha, é só você somar. As 7 igrejas são 7 castiçais, separa 2 que estão irrepreensíveis, essas são as 2 testemunhas. Deus está mostrando que 2 porções da igreja vão ter a unção que estava sobre Moisés, a unção que estava sobre Elias. Uns vão morrer,
outros vão permanecer vivos até o final para serem arrebatados, tá? Então, é muito tremendo isso. Por isso que você vê lá em Pérgamo, Balaão. Balaão foi nos dias de Moisés. Por isso que você vê Jezabel. Jezabel foi nos dias de Elias, né? Aqui você tem um falso profeta, aqui você tem uma grande meretriz, tá? Tem muita revelação, mas como eu disse hoje, é só resumir. Em outro momento, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso melhor, tá? Sobre as duas testemunhas, como eu disse, falo em outro momento. Mas, gente, olha para vocês verem quanta revelação tem aqui, ó. Você sabia que assim como fala das duas testemunhas, isso aqui também fala das 10 virgens? Quem sabe disso? Tá? Eu até coloquei aqui, ó, eu estava mexendo o slide e como eu fiz hoje, teve algumas referências que eu não coloquei. A referência aqui não é Esdras, tá? A referência aqui é Mateus 25, tá? Onde fala das 10 virgens, das prudentes e das nécias. Vocês conseguem enxergar aqui, tirando a Lu, alguém consegue enxergar aqui as 10 virgens nesses candelabros? Não, eu vou mostrar para vocês, só para a gente se conduzir para o final. Vocês perceberam que a Bíblia está mostrando para nós isso aqui, ó, que as 7 igrejas, elas são 7 castiçais. Se a gente tirar 2 que estão irrepreensíveis e que são chamadas de testemunhas, as outras 5, elas estão dividida, aonde você tem um grupo que recebe elogio, mas um grupo que recebe repreensão. Em todas as igrejas você vai ver, eu sei da tua perseguição e tal, mas que você é fiel, mas tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor, que você dá ouvidos a uma falsa profetisa Jezabel, que, sabe, em todas as igrejas ele vai dizer assim, ó, que você não é morno e nem quente, que você se acha rico, mas você é pobre, cego, miserável. Então ele fala de características boas que dão elogio nessas 5, mas também fala de pessoas que estão dentro delas e que estão repreensíveis, estão sendo chamadas ao arrependimento. Gente, se você calcular as 7 igrejas, você tem 2 testemunhas irrepreensíveis, que são 2 porções, são 2 castiçais. Os outros 5 castiçais é só você dividir pela metade. Você vai ter metade que está recebendo elogio, são as virgens que ainda têm sua chama acesa, que tem óleo, mas você tem as que estão recebendo repreensão, as nécias, aquelas que não têm mais óleo. Todas elas vão despertar quando as testemunhas chamarem. Lembra que na parábola das 10 virgens é dito que à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sair ao encontro. Quem é que está dando grito para despertar as 10 virgens? São as 2 testemunhas. Elas são aqueles que vão gritar, que vão despertar o restante da igreja. É como se, deixa eu resumir aqui, ó, se isso fosse as 7 igrejas, 2 delas estão irrepreensíveis. E essas 2 vão acender as demais, vão despertar as demais. Tá? Só que nas outras 5 que sobraram, essas 5 você tem tanto virgens prudentes como virgens nécias. Você tem uma parte recebendo elogio, outra parte recebendo repreensão. Pode falar, Lu. Até esqueci, não, mas então eu estou como as virgens lá, tentando falar para todo mundo, gente, prepara. Um pouco. Pastor, uma pergunta. Você disse que as 10 virgens não está no ar, não é? A Esdra está onde mesmo? Em Mateus? Mateus 25. Ah, sim, 25 dos 3 ao 5, né? Acho que vai até do 6. verso 1 até o verso 10 ou verso 14, eu não me lembro. Parábola das então. 10 virgens. Obrigada. Então, olha só, último aspecto que eu vou trazer para vocês. Literalmente, é o último, porque hoje foi o dia que a gente mais extrapolou. Nossa, mas tempo, tá. tá? O Apocalipse. O Apocalipse eu não tenho como dizer outra coisa para vocês, porque ali você vê muitas coisas no livro do Apocalipse, né? Apocalipse 1, 2 e 3, você vê as 7 lâmpadas, 7 menorás, né? Mas se você for para o 4 e 5, você vê os 7 espíritos. Se você for para o 11, você vê as 2 testemunhas que são 2 castiçais. Então, o livro do Apocalipse, como um todo, ele tem a figura da menorá como um pano de fundo. E só para vocês entenderem, olha como isso é profundo, gente. Tá?
Aqui, ó. Olha como... Eu não vou falar todo o livro do Apocalipse, porque isso a gente precisaria de pelo menos uns 2 meses para estudar o livro do Apocalipse, ou mais. Mas eu vou resumir para vocês aqui, ó. No livro do Apocalipse, nós temos duas coisas que estão sendo tipificadas. Primeiro, nós temos as 7 igrejas, que são as 7 menorás. Você tem as 2 testemunhas, que são 2 dessas 7 menorás, 2 porções das 7 igrejas que estão irrepreensíveis. Você tem os 7 Espíritos de Deus sobre a igreja. Isso significa que, assim como a igreja foi acesa lá no princípio, lembra que fala da menorá sendo acesa tardes e manhãs, 2 vezes por dia? Você vê que lá no princípio, Jesus, na primeira vinda, ele corrigiu a igreja e acendeu, derramando o Espírito Santo. Porém, você vai ver que isso vai acontecer no Apocalipse de novo. Você vê que Jesus está entre os 7 castiçais, está repreendendo as igrejas para corrigi-las, chamando ao arrependimento, porque por meio das repreensões ele está limpando para acender de novo para o tempo final. Então você tem as 7 igrejas, você tem as 2 testemunhas, você tem os 7 espíritos, você tem tudo aqui no livro do Apocalipse. Só que você também tem os últimos 7 anos. Por isso você vê o número 7. Lembra da última semana de Daniel, que a gente estudou em Daniel 9, lá na série de Daniel? Você vê, lembra que falava que faltava uma semana, né, para o tempo do fim, e é dito que na metade da semana, no início da semana ele faria uma aliança, mas na metade da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta. Então começaria a perseguir os santos do Altíssimo, chifre pequeno. A gente estudou isso lá em Daniel. Se você não lembrar, vai voltar a assistir a aula de novo, tá? Mas assim, ó, por que isso é importante? Porque quando você olha para isto daqui, você vai ver a última semana de Daniel nessas 7 hastes também. E aí, lembra do que eu falei para vocês? Que no templo, no tabernáculo de Moisés, tinha uma menorá. Mas no templo de Salomão, você tinha 10 menorás, né? Com 7 lâmpadas. 10 vezes 7, você tem 70, né? E aí você tem como se fosse as 70 semanas de Daniel, onde uma semana, 7 hastes, 7 anos, ficou para o tempo do fim. Aqui você tem a mesma coisa. Você tem, assim como as 7 hastes apontava para os 7 dias da criação, para os 7 milênios da humanidade, ele também aponta para os últimos 7 anos da última semana de Daniel. E olha que interessante, lembra que eu mostrei que a haste central, ela aponta sempre para uma mudança de chave? Eu falei lá nas 7 festas, quando chega na haste central, uma mudança de chave. Se vocês olharem aqui, vocês têm a mesma coisa. A primeira metade da semana, ela é um período onde vai ter os selos, vai ter as primeiras trombetas tocando, vai ter as 2 testemunhas profetizando por 1260 dias de uma forma imparável, né? Ninguém vai conseguir fazer mal contra elas. Se alguém tentar, fogo sairá da sua boca. Mas quando chega na metade da semana, a Bíblia diz assim, ó, que a besta que sobe do abismo, ela fará guerra contra os santos. Por quanto? Por 42 meses, 1260 dias, 3 dias e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo, tudo aquilo que a gente já falou, que são 3 anos e meio. Esses últimos 3 anos e meio, que é da metade da haste até o final, é chamado na Bíblia de a grande tribulação. A grande tribulação não são 7 anos, apenas os últimos 3 anos e meio, tá? Então, existem muitas coisas acontecendo aqui. Quem sabe um dia a gente pode falar. Inclusive, você vê a mulher indo para o deserto. Você percebe que é na metade da semana que a mulher vai para o deserto e ela vai ficar lá 1260 dias, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, num período em que ela vai ser sustentada no deserto, tá? Isso está ligado lá com o Êxodo, que a gente estudou nas aulas passadas. No Êxodo, Deus tirou o povo do Egito com asas de águia. Aqui, Deus está dando asas de águia para a mulher para conduzir ela para o deserto também, tá? Para a igreja, tem muita fala. revelação. Para a igreja, tem que explicar. Talvez tem gente que não entende que a mulher é a igreja. Sim, tá ligado. A mulher... Pastor,
A gente poderia rever essa última parte aí do Apocalipse outro dia, porque tem bastante informação. Eu acho que está todo mundo cansado. A minha cabeça já não Não, raciocina. na verdade, assim, ó, eu ia finalizar a aula agora, porque isso é um assunto que eu só quis mostrar para vocês, mas que a gente não vai estudar hoje, tá? Existem muitas coisas aqui acontecendo, tá? Sim. E a vinda de Cristo, ela vai acontecer exatamente aqui, ó, quando finalizar os 7 anos. Aí a gente vê a segunda vinda de Cristo nos conduzindo para o milênio, que é o 7º de tudo isso, tá? Então, só para vocês entenderem o que eu estava querendo dizer, você vai ver isso até na mensagem das 7 igrejas, que era isso aqui, ó. Aqui, ó, quando você vê as 7 igrejas, você vai ver que nessa igreja do meio Jezabel vai aparecer pela primeira vez a expressão "Far-te-ei cair em grande tribulação". É como se a metade da semana em diante começa a grande tribulação, tá? Então teria muita coisa para a gente falar. Como eu disse hoje no início da aula, eu ia ler apenas um texto bíblico para vocês, porque a menorá, ela tem muita revelação, gente, tá? De fato, tem muita revelação, mas eu quero deixar essa figura para vocês, tá? Que vocês possam gravar a menorá para quando vocês forem estudar também. Deixa eu só fechar aqui para a gente finalizar a nossa aula. Então, gente, o que eu quis mostrar para vocês é o seguinte, tá? Nós éramos para ter 4 aulas sobre tipologia bíblica, onde eu quis ensinar vocês, mostrando que a Bíblia, Deus trabalha de diversas formas, usando sombras e realidades. Eu sei que no início, quando eu comecei a dar aula para vocês, eu falava de sombras e realidades, e eu sentia aquela carinha de dúvida, do tipo, o que o Thiago está falando? Né? O que é sombras e realidades? O que é tipologia bíblica? Por isso que eu sugeri dar essa aula sobre tipologia bíblica, onde eu usei diversas figuras, né, desde o princípio, para mostrar para vocês que Deus, ele anuncia o fim desde o princípio, né, que Deus, ele falaria desde o princípio por parábolas, usando histórias, usando objetos, usando leis, usando diversas coisas como uma sombra que apontava para a realidade. E geralmente a realidade está tipificada em Cristo ou na obra que ele faria, tá? Então, hoje, né, a Mila pediu para dar 4 aulas, mas como ela me disse que semana que vem vocês vão ter um feriado ali na Suíça, ela me pediu para trazer mais uma aula sobre tipologia. E eu falei que eu ia preparar uma aula especial, eu queria falar sobre a menorá, porque para mim ela é especial, ela tem muita revelação, tá bom? Desculpa pela aula Para mim longa. também. Tá? Amei. Desculpa, porque eu sei que tem muita coisa, tá, para ser falado. Tem muita coisa que aqui eu pastor, não passei dá de forma tempo. superficial. Mas assim, ó, no futuro a gente vai aprofundar cada um desses detalhes, quer seja sobre dons espirituais, quer seja sobre o Apocalipse, quer seja sobre as 2 testemunhas ou outras coisas, a gente pode entrar em cada um desses temas e aprender mais sobre tipologia bíblica nesses temas também, tá bom? Tá bom. Tá? Obrigada, Alguma pastor. dúvida, alguma Obrigada. coisa que vocês querem Beijo falar? para todo mundo. Para a próxima aula fica a dúvida agora. Tá bom. Gente, assim, ó, eu quero despedir todos vocês na paz do Senhor. Amém. Amanhã, provavelmente, eu vou tentar disponibilizar essa aula para vocês. Se der, essa semana eu vou gravar uma aula chamada O Tabernáculo no Éden, que vai complementar algumas coisas que eu falei hoje. Daí vocês entram lá no canal Graça e Conhecimento e deem uma olhada, se quiserem, né? Uhum. E a semana que vem não tem aula, então, tá bom? Semana que vem não tem aula. E na outra semana a gente vai ter só 3 aulas. Então eu vou propor para vocês ali no grupo alguns temas. Vocês entrem lá e votem, tá? Não deixa de votar. Vota lá porque vocês vão ajudar a escolher o tema. Eu vou Tá bom. preparar uma aula com apenas 3 dias, porque depois disso, lá pelo dia 13 de março, eu vou estar viajando para Israel, e aí a gente vai ficar alguns dias sem aula por causa da minha viagem, até eu voltar também. Pastor, já abriram as fronteiras para visitar Israel, porque eu queria me batizar lá. Mas depois a gente Tchau, hein? conversa. Eu deixo vocês. Tá Tchau, bom. Lu. Tchau, Lu. Digo depois para todo mundo. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Então, Leia, o ano passado, que foi quando deu aquele conflito no final do ano, início do ano, a gente viajou para lá.
e a gente viajou para Israel também, porque houve um pequeno período em que as fronteiras estiveram fechadas, mas num restante sempre teve aberto, tá? Ah, Então, a gente viajou o ano passado para lá. E desde então não fechou. Eu viajei fevereiro do ano passado para lá, né? Eu tinha viajado em 2022, o ano passado 2024. E a gente vai ir mês que vem agora de novo. E a gente vai ter ali algumas coisas. Por exemplo, a gente vai fazer um dia em Roma, 3 dias no Egito, a gente vai subir o Monte Sinai, então, né? hum. Também, que é muito legal. A gente vai passar pelo Mar Vermelho, vai ir para Israel, onde a gente vai passar na réplica do tabernáculo, vamos seguir no Ai, minha Mar viagem Morto. dos sonhos, pastor. Minha viagem dos sonhos. Sim. A gente vai ir até o Rio Jordão e no Rio Jordão a gente vai fazer o batismo para as pessoas, tá? Então, sim, a gente vai batizar pessoas nessa viagem agora no Rio Jordão. Lá no meu canal tem até um vídeo de 2022 onde a Ai, gente se eu fez um batismo, soubesse disso, eu tinha me tá? organizado, que eu queria tanto me batizar no Rio Jordão. E depois, assim, ó, só para você saber, eu geralmente, conforme Deus provê, né? Porque meu sonho era viajar uma vez. Essa já é a terceira vez que Deus proveu para mim. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Deus fez mais do que eu pedi a Ele, mais do que eu Uhum, pensei. Mas agora eu vou dizer o seguinte: tirando essa viagem que agora a gente já está em cima, né? Já é mês que vem. Em 2026 a gente vai ir de novo. Tá? A uhum, gente vai montar uma caravana de novo. Até eu convidei as irmãs, né? A Lu, a Mila e as outras irmãs também para uhum. participarem. E daqui a pouco, se você quiser participar também, né? É Tá? porque, na verdade, era para mim ter ido esse ano, 2025, para fazer meu batismo lá. Mas com esse problema da guerra, na verdade foi ano passado, em outubro do ano passado que a gente ia, mas não deu certo. Aí agora o pastor estava organizando outra viagem, mas eu não sei para quando vai ser, porque eu queria muito me batizar lá. Na verdade, eu não fui batizada porque eu quero ser batizada lá. Então, Sim. até eu tô esperando esse dia. E ontem teve batismo na igreja, mas assim, é meu sonho de batizar no Rio Uhum. Jordão. Espero realizar ele em breve. Não, mas bem tranquilo, assim, ó, o batismo ele é válido em qualquer lugar, né, em qualquer rio, com água, enfim, né, Sim, em sim, qualquer sim. lugar. Mas se é um sonho em batizar no Rio Jordão, por que não, né? É, Tendo condições, é uma bênção também, tá? É uma ordenança deixada por Jesus, então a gente deve cumprir, e tendo condições, por que não selar também, né? Tá bom? com certeza. Tá bom, obrigada, E pastor, pelas assim, ó, informações. imagina. Irmã Hum. Leia, Deus te abençoe, tá bom? Uma Amém. A ótima nós. semana. Boa, tenha uma noite abençoada. Obrigada. Amém. Tchau.